Aprender a programar em 2025 não tá fácil não, hein, doidão? Se liga só, eu criei o Batismo de Java, o curso mais completo e mais diferente do mundo quando se fala de aprender a programar. Eu vou te ensinar a programar só usando bebida e exemplo de Naruto. E ninguém nunca vai te ensinar a programar desse jeito. Se você tinha dificuldade, essa é a tua chance de aprender a programar comigo. Tudo isso mais barato do que uma pizza. Caraca. E acredite, as vagas são limitadas e o link tá aqui embaixo na descrição. Agora pode ir lá pro corte. Gravando. Cara, vamos começar. E para você começar a entender realmente como funciona a Clean Architecture, eu preciso que você tenha feito os outros projetos mais de uma vez o mesmo projeto e não só tenha copiado, você tenha pegado lá e colocado no teu portfólio lá um cadastro de ninjas ou um Movieflix da vida. Eu quero que você tenha pego aqueles conceitos e transformado ali para uma ideia, porque se você repetir aquele processo, aquele conceito lá, tudo que você aprendeu, com uma temática que você gosta, fazendo aquilo de novo, você vai aprender muito mais do que só copiando. E eu preciso que você tenha entendido coisas como interface, DTOs, mappers, você tenha entendido coisas como, por exemplo, injeção de dependência, tudo isso eu preciso que você tenha entendido. Belezinha? Como funciona o Spring e por aí vai. O que a gente vai fazer aqui hoje? Cara, independente da API que a gente vai fazer, eu preciso que você saiba que quando a gente aplica qualquer tipo de arquitetura, seja arquitetura limpa, hexagonal, por camadas, independente da arquitetura, microserviço, que a gente for trabalhar, a arquitetura não tem nada a respeito de pastinhas. Então, o jeito que você organiza o seu código não faz diferença nenhuma. Tu pode chamar a tua pastinha de meu peru com ovo, outra pastinha de azul, outra de vermelho e tanto faz. O nome da tua pastinha não define a tua arquitetura. Do mesmo jeito que se você copiar o nome de pastinha de algumas arquiteturas, como por exemplo ports, adapters, ou colocar lá gateways, core, essas coisas do tipo, isso não necessariamente vai fazer você estar aplicando aquela arquitetura. Porque a arquitetura tem mais a ver com o fluxo de informação da tua aplicação, muito mais a ver do que o jeito que você organiza a tua aplicação. Porque pastinhas e nomes de pastinhas são só jeitos de você organizar a sua aplicação. E tanto é que se você aprender aqui comigo, você vai ver que tem outra pessoa que vai ensinar o mesmo conceito, porém com um nome de pastinha diferente. Beleza? Então tenha isso em mente. O nome de sua pastinha, o jeito que você organiza os arquivos, não faz diferença nenhuma na tua organização, na tua arquitetura, na verdade. Beleza? Então vamos começar um projeto aqui. Cara, eu tô com o Spring Initializer aberto aqui. Eu já inicializei aqui alguma coisa. Eu botei o nome do projeto, vai ser Event Clean. E vai ser Java 17, com Java, com Maven e tudo certinho. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma API de cadastro de eventos e também uma outra API de cadastro de pessoas. E a gente vai ter uma lotação máxima nesse evento. As pessoas vão poder se cadastrar ali no evento. E é isso aí. Não importa muito a API que eu for fazer, eu podia fazer um CRUD aqui qualquer ou qualquer outra coisa desse tipo, porque o que a gente quer aprender aqui é se realmente implementar e entender mais a fundo como funciona a arquitetura limpa, beleza? Mas para algumas dependências a gente vai precisar do WebDev, obviamente, a gente vai precisar do Flyway, porque a gente vai inicializar com o Migration, a gente vai trabalhar com Docker, mas a gente também vai precisar do driver do Postgres. E outra coisa que a gente vai precisar vai ser do JPA também para a gente trabalhar com algumas queries. Opa, botei errado aqui, JPA para trabalhar com algumas queries. Então a gente já tem o WebDev, o Migration, o driver do Postgres, o JPA e qual outra coisa? Opa, botei errado aqui, mas o Lombok, ele é uma boa a gente pegar também. Por mais que eu não goste muito de usar o Lombok, eu vou usar o Lombok aqui também. E eu acho que por hora é isso. Você pode gerar o seu projeto aí, não tem problema nenhum. Uma vez que o teu projeto está gerado, você pode abrir o teu projeto. Eu já inicializei aqui também, tomei um tempinho aqui para inicializar alguma coisa aqui, tipo o repositório aqui que a gente vai trabalhar, botei uma descrição breve, é só isso, e depois eu vou fazendo os commits ali para você acompanhar, tá aqui na descrição. Cara, uma coisa que eu quero que você saiba é o seguinte, de novo, duas coisas. A verdade, a primeira é que a pastinha, foda-se, pouco importa para tua arquitetura. Então tu pode criar várias pastinhas aqui, meu peru com ovo, amarelo, azul, vermelho, foda-se como é que você vai separar seus arquivos, isso não diz nada a respeito da tua arquitetura. A arquitetura limpa, a gente vai querer sempre defender, como eu já falei na última aula, a gente vai querer defender o core da nossa aplicação e blindar o core da nossa aplicação de qualquer coisa externa. O que é qualquer coisa externa? Pode ser uma API, pode ser o próprio Spring, é uma coisa externa da minha aplicação, pode ser um banco de dados, pode ser, sei lá, cara, o front-end da minha aplicação, qualquer coisa que não é Java puro e não tem a ver com o core da minha aplicação, com no caso, assim, as regras principais, primordiais da minha aplicação, isso eu vou querer blindar o core da minha aplicação. Então,
O que a gente vai querer fazer, por exemplo, é chegar aqui e eu vou criar por hora uma pasta que eu vou chamar de blindado, cara. Blindado. Por quê? Porque tudo que tiver aqui vai estar blindado do mundo externo. E aqui eu vou criar uma outra pasta. De novo, o nome da pasta que você criar não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai alterar o nome depois, mas por hora, para você visualizar, eu quero que você visualize assim. E agora uma outra pasta que a gente vai conectar aqui vai ser uma pasta de, sei lá, conexão. Conexão é uma boa? Não sei, foda-se. Depois eu mudo o nome da pasta. De novo, o nome da pasta não importa. Eu poderia chamar isso aqui de que eu quisesse. E eu vou mostrar também os nomes convencionais que você vai encontrar por aí. Belezinha? E como é que a gente vai trabalhar? Bom, na nosso package de blindado, a gente vai colocar tudo que a gente quer fazer o quê? Blindar da nossa aplicação. Então, nada externo vai entrar aqui. Eu não quero nenhuma anotação do Lombok. Por quê? Porque não, o Lombok é do Java. O Lombok não é do Java. O Lombok é algo externo que vem do Spring. Eu não quero o Lombok aqui dentro do meu blindado. Eu não vou querer banco de dados. Mas por quê? Porque como é que minha aplicação vai trabalhar sem banco de dados? O core da minha aplicação, a minha pasta de blindado, ela não necessariamente vai saber que a pasta de conexão existe. A gente vai ter aqui no meio uma coisa que a gente chama de... em vez de conexão, deixa eu chamar isso daqui de... Isso, boa. Vou trazer essa conexão aqui para dentro. E aqui eu vou criar um outro package que eu vou chamar de externo. Então não vai ter mais conexão, vai ser externo. Então o blindado, ele não necessariamente sabe que o externo existe. Por quê? O externo ele pode se conectar com uma API do Google, com uma API da Amazon, com uma API de geolocalização, uma API de validação, tanto faz. Ele pode se conectar com APIs externas. Mas o blindado, ele vai estar blindado. E por que a gente chama ele de blindado? Por quê? Porque ele vai ter a regra de negócio máxima. Então, se eu tenho, por exemplo, uma aplicação de bancária, o que eu vou ter dentro do meu blindado? Eu vou ter a minha entidade, que é a minha regra máxima. Então, eu vou ter lá minha entidade guardando o nome do usuário, CPF ou CNPJ, o e-mail dele, que tem que ser único, o CPF também. Eu vou querer saber o tipo de conta dele, por ser uma pessoa jurídica, pessoa física, se é conta conjunta. Eu quero saber tudo sobre ele. E o que são os use cases? Os use cases, na arquitetura por camadas, que foi os outros projetos que a gente usava um negocinho que a gente chamava de transactional script. Aqui, na arquitetura limpa, na arquitetura hexagonal, a gente vai usar um negocinho muito mais específico, que tem um nome científico que algum corno criou, que eu não sei quem foi, que se chama Domain Model. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter casos específicos de uso do nosso core da aplicação. E por isso que se chama use cases. Então, a gente vai ter aqui, dentro da nossa entidade, a gente vai ter duas coisas. A primeira coisa que a gente vai ter vai ser um package, por exemplo, aqui tem que tirar a conexão, aqui é entidade. Pode ser entidade. Pode ser entidade por hora, depois eu mudo o nome. Vai ser entidade, a gente vai ter um package de entidade, e outro package que a gente vai ter vai ser de casos de uso. De casos de uso. Então, eu vou ter um package de conexão, um package de entidade e um package de casos de uso. O que vai ter dentro do meu package de entidade? Bom, na nossa aplicação, por exemplo, de bancária, eu teria lá uma entidade que vai conter o nome, o endereço, idade, CPF, CNPJ, e-mail, tudo isso tem que ser válido, o tipo da conta. E no meu caso de uso? Bom, o meu caso de uso nesse mesmo exemplo de uma aplicação bancária seria transferência, Pix, investimento, sei lá, empréstimo, qualquer coisa. Então eu teria coisas específicas. E aí vem aquele negocinho, que é uma puta de uma pergunta muito técnica, você não espera disso de um júnior, mas de mid para cima o cara tem que saber. Qual é a diferença de transactional script, que é o jeito que a gente escreve os nossos services, por exemplo, entre muitas aspas, mas eu vou me aprofundar nisso, para o domain model? O transactional script, a gente colocaria tudo no mesmo lugar. Então, a gente colocaria lá uma função que vai fazer transferência, outra que vai fazer empréstimo, outra que vai fazer não sei o quê, tudo no mesmo lugar. Já nessa abordagem de domain model, a gente vai separar e desacoplar as responsabilidades de funções. E não necessariamente uma função vai conhecer a outra. Então, a gente vai ter uma função, por exemplo, para empréstimo, uma função, por exemplo, para saque, uma função para depósito, uma para transferência e por aí vai. Então, vai ser um caso de uso para cada um, belezinha? Então, os meus casos de uso vão ser específicos no Domain Model, que é muito parecido com o que a gente usa, por exemplo, na orientação a objeto.
tá ligado? Então a arquitetura de camada tem essa peculiaridade. Então eu tô te dando um overview assim. E lembrando, depois a gente vai mudar o nome das nossas pastas, mas independente do nome da pasta que você colocar, a arquitetura ela tá no fluxo de informações. Então, aqui o blindado, que a gente também pode ser chamado de core da nossa aplicação, que normalmente vai ser chamado de core da aplicação, o core da aplicação, ele vai estar protegido das coisas externas. E como é que a gente vai se conectar? E o que vai ter nas coisas externas? Nas coisas externas vai ter o banco de dados, então eu posso criar aqui um package para banco de dados. Eu vou colocar assim de qualquer jeito, mas depois eu vou mudar, tá? Vai ter um package para banco de dados, vai ter um package também para, deixa eu ver, para controllers ou presentation aqui. Eu vou botar controllers para não ficar tão difícil. Vai ter um package para controllers, vai ter um package, por exemplo, para conexão também. Mas aí vai ter um conexão no blindado e um conexão no externo? Sim, porque o conexão do blindado é o que vai fazer a ponte de conexão com o externo, com esse outro conexão externa. A gente sempre vai querer criar interfaces e classes que implementam essas interfaces. E aí sim fazer essas conexões. E a arquitetura por camadas, a arquitetura limpa, ela trabalha com um conceitinho que é o inversão de dependência. Que se você lembra do Solid, você já ouviu falar do Solid, dos princípios Solid? Então, cada letrinha daquela significa uma coisa, é um acrônimo para alguma coisa. Só que a última letra, o D, é o Dependence Inversion. Então, é inversão de dependência. O que significa que a aplicação interna, o meu blindado, que é o core da minha aplicação, que é a minha regra de negócio máxima, ela não pode, de maneira nenhuma, depender das coisas externas. Então, o core da aplicação, é por isso que o Uncle Bob, deixa eu jogar aqui no Google, se você for ver, ó, Clean Architecture, deixa eu só botar Clean Arquitetura, sei lá, vai funcionar. Esse daqui é o diagrama do Uncle Bob. E no diagrama do Uncle Bob, deixa eu aumentar aqui para você ver. Vamos lá. E no diagrama do Uncle Bob, a gente corre no negócio. A gente tem aqui as nossas entidades e os nossos use cases. No diagrama do Uncle Bob, a arquitetura proposta pelo Uncle Bob, e ele, no livro dele, que se chama também Clean Architecture ou Arquitetura Limpa, esse livro, ele propõe que tudo que a gente tem aqui, esse vermelho e esse amarelo, é o core da nossa aplicação. E ele não necessariamente sabe o que tem no controller, ele não necessariamente sabe o que tem, por exemplo, de UI implementando ele não necessariamente sabe qual é o banco de dados que está sendo colocado na minha aplicação, a gente não necessariamente sabe o que está vindo de web, de devices, de aplicações externas, por exemplo, de uma API externa. Eu não necessariamente vou informar isso daqui para o use case e a entidade. E qual é a vantagem disso? A vantagem é a seguinte: se a minha aplicação sofrer alguma mudança, se aumentar os requisitos da minha aplicação, por exemplo, olha, agora a gente tem a nossa aplicação bancária, mas eu vou, sei lá, estou viajando aqui. A gente vai querer colocar ali uma API de geolocalização. Eu preciso mudar alguma coisa na minha entidade, na minha regra de negócio máxima? Não. Eu preciso mudar alguma coisa no meu use case, por exemplo, no ato de transferir dinheiro? Não, necessariamente. Então, eu nem mexeria no core da minha aplicação. As únicas coisas alteráveis da minha aplicação depois de construídas seriam aqui essas partes mais externas. E aí que vem a inversão de dependência, onde as partes internas, que são as entidades e os use cases, em alguns lugares você vai ver isso daqui também sendo chamado de application, camada de aplicação. Essa camada aqui, a vermelha e a amarela, ela não necessariamente nem conhece as camadas externas e não obrigatoriamente não depende de nada. Se eu estou dependendo de, sei lá, de uma informação aqui no entity, de uma informação que vem aqui do controller, eu já estou errado. Eu já não estou aplicando a arquitetura limpa. Então, isso é inversão de dependência. Mas e o contrário? Bom, e o controller, ele pode precisar de algo que vem do entity? Pode. O controller pode precisar de algo que vem do entity. Mas o entity, aqui da minha camada, da minha regra de negócio máxima, ele nunca em nenhum caso pode precisar de algo que vem do controller. Por quê? Porque eu trabalho com a inversão de dependência. Por quê? Porque eu quero isolar, eu quero blindar essa parte da minha aplicação para que ela seja
em último caso, alterada. Ela é a última coisa a ser alterada porque é a regra de negócio máxima. Então você concorda comigo que eu posso mudar de banco de dados, eu posso mudar de UI, eu posso mudar de API externa conectando, eu posso conectar um microserviço e o core da minha aplicação ele foi desenhado, arquiteturado uma única vez, ele é sólido, ele é um monolitão, ele é lindo, ele foi esculpido e vai ficar ali, a não ser que mude realmente aí as regras do meu negócio. A partir de agora eu vou querer, sei lá, fazer transferência só de pessoas que estiverem perto. Aí realmente eu preciso ir lá na minha entidade, lá no core da minha aplicação e mudar a regra do meu negócio. Mas caso contrário, não seja algo, isso quase nunca vai acontecer, mas caso não seja algo assim, o core da minha aplicação ele vai estar sempre sendo defendido. Obviamente, Fiascão, mas como é que isso vai funcionar na vida real, A gente nunca mais vai criar aqui o blindado uma vez e nunca mais vai mexer? Obviamente não, cara. Na vida real, a arquitetura limpa, ela é quase que impraticável na vida real, dependendo da longevidade da tua aplicação. Então, tu vai pegar aplicações de legados de 20 anos que, é impossível você manter os conceitos de arquitetura limpa. Porém, você pode manter conceitos como, por exemplo, separação de responsabilidades. Você pode manter conceitos, por exemplo, como esse conceito realmente da inversão de dependência. Conceitos como, por exemplo, de você ter um ponto de conexão entre a parte mais interna da minha aplicação para as partes mais externas, que a gente colocou aqui como conexão, mas é comumente chamado de gateways, de portões. E se você for ver, a arquitetura limpa, ela é muito, ela tomou muita influência, por exemplo, de outras arquiteturas. E outras arquiteturas também tomaram influência da arquitetura limpa. Então, se você entender a arquitetura limpa, você vai entender, com um pouquinho mais de dificuldade, que é um pouquinho mais difícil, a arquitetura hexagonal. Porque a arquitetura hexagonal, ela trabalha do mesmo jeito. Ela vai separar, desacoplar por responsabilidade. Só que ela, ao invés de gateways, ela vai se chamar ela vai ter um negócio que ela chama de ports e adapters. Então vão ter, por exemplo, portões de entrada, portões de saída de informação, portões para conexão no banco de dados, e não necessariamente e do mesmo jeito, na verdade, a gente vai blindar o core da nossa aplicação. Mas eu não vou falar muito de arquitetura hexagonal aqui não. Mas o que eu queria que você visualizasse é que a arquitetura limpa, ela é isso. A gente vai querer proteger o quê? A gente vai querer proteger o blindado. E a gente vai querer o quê? O externo, ele vai ser o ponto de conexão com outras coisas. Fescão, mas dá muito trabalho aplicar isso, isso não é aplicável no mundo real. Foda-se, é o que é cobrado, a galera gosta de ver isso, e a galera gosta que você saiba esses conceitos de por mais que não seja aplicável na vida real 100%, você aplicar conceitos de clean code e de arquitetura limpa, como, por exemplo, separação de responsabilidades, o domain model, por aí vai, você aplicar esses conceitos na tua aplicação, usar, por exemplo, interfaces como pontos de conexão, que a gente vai ver isso mais para frente, você aplicar isso na tua aplicação é super importante, belezinha? Então eu espero que tenha ficado entendível e uma coisa para a gente terminar essa aula aqui e terminar bem. Eu quero que você entenda bem esse conceito do blindado. E eu quero também que você entenda bem o conceito de eu poderia chamar as pastas do jeito que eu quisesse. Eu poderia deixar assim, fazer o projeto todo com uma pasta chamada blindada, outra casos de uso, outra conexão, outra entidade. Eu poderia, não tem problema nenhum. Isso não define a minha arquitetura. Porém, a gente tem um padrão que a gente segue que tem algumas peculiaridades, como por exemplo, o blindado, que é o que a gente quer defender, a gente não chama de blindado, obviamente. Você nunca vai ver isso aqui sendo chamado de blindado. Mas é muito comum que você veja isso aqui sendo chamado de core. O core da sua aplicação, que se você for traduzir para o português, é basicamente como o cerne, o coração da tua aplicação. É onde você quer proteger. E se você for pensar, é realmente o coração da tua aplicação. Ele está na metade da tua aplicação. Na metade não, perdão. Lá na parte mais interna da tua aplicação é o que você vai proteger e, consequentemente, é a última coisa que você vai alterar. Então, a gente tem core da aplicação. Os casos de uso, a gente, obviamente, também não usa esse nome, mas a gente usa o nome em inglês, que a gente bota use cases, que é o mesmo nome, só que em português. Então, use cases. E as entidades, obviamente, você também não vai colocar entidades, mas você vai colocar algo como. Aí você tem algumas escolas. O que é isso, Fescão?
sei lá, tem projeto que você vai ver isso sendo chamado de domain, entendeu? Isso daqui vai ser chamado de domain. E aí você criaria um domínio. Tem lugares que você vai ver isso aqui sendo chamado também de entidade, entities. Assim, de entidade. Então, ou você chama de domain, ou você chama de entities. Mas, independente disso, não vai alterar absolutamente nada, porque o nome da tua pastinha não define o tipo de arquitetura que você está aplicando, e sim o fluxo de informações que você está fazendo naquela arquitetura. Belezinha? Outra coisa, o externo, ele é comumente chamado de infra. Ele é comumente chamado de infra. Se você for pegar, por exemplo, projetos legado, é comum que você veja isso daqui como... Cadê o refactor? Aqui. Você veja isso daqui como application não, perdão. Você veja isso daqui como... Qual é o nome? Interface Adapter. Assim, projetos muito antigos mesmo. Mas é comum que você veja isso como um infra, ou então o infrastructure, assim, que é infraestrutura em inglês, beleza? Então é comum que você veja como infrastructure ou infra. Ou projetos mais antigos tem interface adapter e dependendo da empresa que você vai, pode ter outro nome. O banco de dados, obviamente, não vai ser chamado de banco de dados. A gente vai chamar isso daqui de camada de persistência. Então a gente chama isso daqui de persistence. E o controller pode ser chamado de controller, mas eu gosto por exemplo, agora eu trabalho com essa camada sendo chamada de presentation, mas você pode deixar como controller, não faz diferença. E o conexão, aqui a gente não alterou conexão lá, né? Mas o conexão, o que é o conexão? Bom, o conexão é onde a gente vai implementar tudo que está vindo lá do core, e lá no core a gente vai implementar o que a gente precisa lá da nossa infra. Então, o conexão é comumente chamado de interface adapters também, adapter é comumente chamado de adapter, você pode ver isso daqui com bastante frequência. Mas outra maneira também que é chamado, que é um pouco mais novo, assim, tipo de uns 10 anos pra cá, é gateway. Gateway, que em português seria algo como portão, beleza? Por quê? Porque ele vai ser um portão de conexão. E por isso que eu tinha colocado em português aqui conexão. Gateway. Então, a gente tem aqui o nosso core da aplicação que quer ser protegido com as nossas entidades, os nossos gateways e os nossos use cases, beleza? O core da aplicação. E é comum também, aqui eu só vou dar um overview, mas se você for ver por aí, é comum também que isso daqui seja feito da seguinte maneira. A gente, em vez de use cases aqui, isso aqui seja chamado de application, tá? É comum, mas sei lá, eu prefiro deixar use cases. E o infraestrutura, a gente vai ter o gateway também, a gente vai ter a camada de persistência, a gente vai ter a camada de apresentação. E, por enquanto, é isso. Outras camadas vão surgindo aqui e a gente vai conversando sobre elas. Mas essa aula foi justamente para você ver como é a inicialização de um projeto em arquitetura limpa. A inicialização de um projeto em arquitetura limpa e como é que você, muitas vezes, e eu te indico sempre a fazer isso, você parar para pensar na arquitetura que você vai aplicar, para parar para pensar no projeto que você vai construir, além de codar, entendeu? Porque codar é a última coisa que a gente vai fazer. A gente primeiro tem que arquiteturar tudo, a gente tem que ver como é que vai ser o fluxo de informações e por aí vai. Então essa aula foi justamente para introduzir esses conceitos de core e infrastructure e mostrei para você que independente do nome da tua pastinha não vai mudar em absolutamente nada a tua aplicação e a gente pode terminar essa aula aqui e já começar a próxima aula. Então para a próxima aula a única coisa que eu preciso de você, que eu te passo aqui como exercício antes da próxima aula começar, é você vir aqui em Resources no application.properties e trocar isso daqui para application.yaml. Por quê? Qual é a diferença do Properties para o YAML? O Properties a gente vai ter que ficar se repetindo muito e o YAML a gente vai trabalhar aqui mais rápido com a indentação e por aí vai. E eu vi agora que eu coloquei o nome dessa porra errado. Mas é Event. Eita porra, como é que eu botei tudo errado? Event. E aí eu vou alterar essa porra aqui também. Beleza? Vamos lá. Event aqui. Aqui é Event. Vamos lá refatorar isso aqui. Renomear. Event Clean Application, tá?
e refatorar tudo, perfeito, eu tinha colocado errado. Então, alterei aqui o nome da parada, depois eu só altero o nome da pasta. Mas o que eu vou precisar é que você faça aqui as configurações iniciais, a gente vai ter que inicializar aqui o Flyway, então já você bota Flyway Enable, você já começa aqui com o driver do Postgres e tudo mais. E outra coisa que eu preciso que você faça é inicializar também o nosso Docker Compose. Então você vai chegar aqui, docker-compose.yaml e faz o Docker Compose com as configurações aqui para a gente se conectar ao nosso banco de dados Docker, beleza? Então, 2 exercícios para você. Um é completar o application.properties e o outro é completar o dockercompose.yaml, belezinha? Esses 2 exercícios estão aí para você. De novo, qualquer dúvida, bota aqui embaixo nos comentários. A gente se vê numa próxima aula e tchau. Aprender a programar em 2025 não tá fácil não, hein, doidão? Se liga só, eu criei o Batismo de Java, o curso mais completo e mais diferente do mundo quando se fala de aprender a programar. Eu vou te ensinar a programar só usando bebida e exemplo de Naruto. E ninguém nunca vai te ensinar a programar desse jeito. Se você tinha dificuldade, essa é a tua chance de aprender a programar comigo. Tudo isso mais barato do que uma pizza. E acredite, as vagas são limitadas e o link tá aqui embaixo na descrição. Agora pode ir lá pro corte. Vamos lá, eu te passei 2 exercícios na última aula para você fazer. Caso você não tenha feito, foda-se, o meu hambúrguer é sem picles, eu quero que você se foda, você já pagou por isso. Se você não quiser fazer, foda-se. Se você acha que você não sabe fazer, é porque você não fez os outros módulos, nem de Docker, nem os outros módulos com os outros projetos de Spring. Belezinha? Eu não vou ficar perdendo tempo em coisas que eu já ensinei e nem vou ficar querendo te forçar a fazer um exercício que você não quer fazer. Então vamos lá, cara. A gente vai trabalhar com version, a gente vai trabalhar também com service e por aí vai. E a gente vai criar aqui o Compose. A versão que a gente vai usar é o 3.8 e a gente vai usar o Postgres. Então vou passar aqui Postgres, beleza, que a gente vai usar a imagem. Eu poderia usar aquele Alpine, né? Mas eu vou usar aqui o Postgres, latest, que é a imagem que eu gosto de usar, mas você pode usar qualquer imagem do Docker. De novo, como é que você vai pegar essa imagem lá do Docker? Você pega no Docker Hub, fazendo o módulo de Docker, que a gente já bateu aqui sobre o módulo de Docker, sobre como você faz um Docker, o que significa o Dockerfile, o que é onde você pega as imagens e por aí vai. Então não vou ficar me repetindo aqui porque esse módulo aqui é sobre arquitetura limpa. Então outra coisa que eu vou precisar é o container e também o environment. Vamos lá. Qual vai ser o nome do container? Bom, eu posso colocar o mesmo nome que eu coloquei ali, que é o evento. Qual é o nome dessa porra? Event clean. Só que eu vou botar aqui com os 2 letras maiúsculas também, porque foda-se. E agora a gente vai passar as nossas credenciais. Postgres, DB, qual vai ser o banco de dados. A gente vai passar também o Postgres user e o Postgres password. Isso. Então, qual vai ser o DB? O DB eu vou colocar event clean, vai ser o nome event clean. O usuário vai ser Postgres, senha Postgres. E agora o ports eu vou botar o 5431 para host, 5432 para o container. E, obviamente, vou colocar aqui o restarts always. Eu acho que já está tudo completo. Version 3.8, só ver se não tem nenhum erro. Lembra que erros no Docker, eles são extremamente camel sensitive, também para espaçamento, então tem que ficar de olho se não teve nenhum erro, mas aparentemente não. Então a gente já pode, terminando aqui o Dockerfile, a gente já pode partir para o Docker, terminando o Docker Compose, perdão, a gente pode partir aqui para o application.yaml. Qual a diferença aqui? Só uma parada rápida, caso você tenha ficado na dúvida, qual é a diferença do application.yaml? Tirar aqui o application.properties e colocar o application.yaml. Bom, no application.properties, o que eu teria que fazer seria spring.data, data source, e aí eu passaria várias coisas. Só que aqui é diferente, no YAML eu posso trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho com Docker aqui, com a nossa indentação, e eu não preciso ficar me repetindo tanto. Então, é muito comum você ver as pessoas trabalhando com o YAML. Mas do mesmo jeito que no JavaScript a gente tem lá, você tem um arquivo, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas você tem um arquivo .js, você pode fazer um JSX quando você está trabalhando com React.
é exatamente a mesma merda, entendeu? Não tem diferença nenhuma, assim, de maneira geral. Então eu posso até tirar isso daqui, ó, e copiar isso daqui, porque agora eu vou trabalhar aqui em cima. Vou trabalhar aqui em cima. E aqui eu passo o name event claim. E agora, vamos lá. Data source, eu vou passar do mesmo... E agora, vamos lá. Eu vou passar do mesmo jeito aqui. Data source... Opa, ele tá no... Ah, porque aqui é application, não é application. Agora sim. Data source. Agora a gente vai passar aqui a URL. Outra coisa que a gente vai passar vai ser username. Outra coisa que a gente vai passar vai ser o password. E outra coisa que a gente vai passar vai ser o driver class. Vamos lá. Eu vou pegar essas coisas aqui lá do nosso último projeto para a gente não perder tempo, mas de maneira geral eu vou passar aqui o driver do Postgres, porque a gente vai usar o Postgres, a gente baixou o Postgres aqui no nosso POM, tá aqui em algum lugar. Flyway Postgres, o Postgres está aqui rodando. Então o que a gente vai fazer é que eu vou pegar aqui o JDBC do Postgres, vou pegar também a senha e o usuário. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. E eu só vou precisar passar o nome do meu banco de dados que eu criei aqui, que foi o Event Clean. Então, passei aqui o Event Clean. O username eu também vou precisar passar, que é Postgres, e o password é Postgres também. E o driver eu também vou pegar aqui. E toda vez que eu quiser fazer alguma query, eu também vou querer mostrar no terminal. Então, toda vez que eu fizer, por exemplo, um insert, toda vez que eu, sei lá, adicionar um novo evento aqui ou qualquer coisa desse tipo, vai ser mostrado para mim no terminal. Mas para isso eu preciso chegar aqui e botar um JPA. Opa, tá dando algum erro, JPA. Deixa eu ver aqui. Opa, JPA, não sei porque não estava indo. JPA, ou SQL. E aí, ele já vem como false por padrão. Você vê aqui que eu chamei que ele veio como false. Aí a gente tem que colocar true. E outra coisa que eu vou precisar fazer é adicionar o Flyway. Na verdade, adicionar não, só dar um enable. Por quê? Porque a gente vai querer fazer o Flyway aqui. Então, a gente está fazendo a nossa conexão aqui. Eu acho que a gente pode, talvez, inicializar o nosso banco de dados. Então, vamos abrir aqui o terminal. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Opa, dá um zoom aqui e também vou abrir o Docker. Abre o Docker, abre o terminal. De novo, pô, tá passando muito rápido sobre Docker. Eu já fiz um módulo inteiro sobre Docker. Estou fazendo a configuração inicial aqui. E para a gente subir aqui, a única coisa que a gente precisa fazer é navegar até onde está cd desktop. É navegar até onde está a nossa cd, deixa eu só coisar. É navegar até onde está aqui o nosso Docker Compose e dar um Docker Compose up. Vamos dar aqui um Docker Compose up -d para ser detached. Vamos ver o que vai acontecer. Tá rodando. Agora se a gente dá um Docker ps, a gente tem aqui um container rodando. Deixa eu até aumentar um pouco aqui. Opa, peraí. A gente tem um container rodando aqui e o nome do container é Event Clean. Perfeito. Event Clean tá aqui, tá rodando. E se a gente vier aqui no nosso desktop, provavelmente está aqui também. Vamos lá, a gente tem aqui rodando. Obviamente não tem tabela nenhuma aqui porque não inicializou nada. Então a gente terminou aqui a nossa configuração, tá bem configurado, tá maneiro. E eu acho que a última coisa para a gente terminar essa aula aqui, talvez, seja a gente fazer o seguinte. Já que a gente terminou toda a nossa configuração do application, terminou a nossa configuração aqui do Docker, o que a gente pode fazer é entrar no Debeaver e a gente fazer a conexão para a gente ter uma UI, para ter uma visualização gráfica do que a gente tem do nosso banco de dados. Eu já tinha aqui um banco de dados aqui, nada a ver, mas eu vou deletar aqui e vou fazer um do zero com você. Então vamos lá, vamos conectar o banco de dados aqui, é a nossa última etapa aqui. Vamos lá. A gente vai vai vir aqui em conexão, aqui em cima, eu já te mostrei como trabalha com Debeaver, né? Então eu estou me acelerando nisso aqui. A gente vai conectar ao Postgres. E para conectar ao Postgres, ele vai pedir o banco de dados. O banco de dados que a gente criou é exatamente isso daqui, Event Clean com a senha Postgres, só que a porta é 5431 para mim. Você pode botar a porta 8080, 5432 é o padrão também. Vamos tentar finalizar e vamos tentar conectar. Vamos ver se não vai dar erro. Bom, aparentemente ele conectou 100%. E como ele conectou, a gente consegue ver aqui que está conectado. Obviamente não tem tabela nenhuma, por quê? Porque a conexão dele foi feita apenas isso. Ele não construiu nenhum tipo de tabela ainda. Ele vai construir depois que a gente rodar a aplicação. A gente só confirmou que está criado o banco de dados e está criado também o meu Docker Compose, que foram os dois últimos exercícios que eu passei para você, beleza? E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, um exercício que eu vou deixar para você fazer. A gente vai começar a trabalhar, na próxima aula, a gente moldar aqui o nosso core da aplicação
e vai começar pela camada mais interna e ir para cada vez mais para as camadas externas. Então, se a gente for ver aqui na nossa coisa do Uncle Bob, a gente vai começar aqui pelas entidades, preencher as entidades, depois preencher os use cases, depois vir para essa camada de gateways, de controllers e de presenters, e depois vir para essas outras camadas mais externas. Então a gente vai começar dessa camada aqui, onde a gente vai construir a nossa regra de negócio máxima, beleza? Então o que eu preciso que você faça é que você venha aqui e você vá criar alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos criar aqui o que? A gente pode criar uma entidade. E aí eu preciso que você faça isso como exercício. Eu preciso que você faça isso com exercício, por quê? Porque a partir do momento que você fizer isso daqui com exercício, com o teu QI de macaco, quando você vê na próxima aula como eu fiz, isso vai abrir tua mente, beleza? Então, eu preciso que você faça isso daqui como exercício. Você clica aqui para você criar uma nova entidade. E o que é a entidade? Do mesmo jeito que a gente tinha lá nos nossos últimos projetos, se a gente for ver aqui, ó, do mesmo jeito que a gente tinha aqui nos nossos últimos projetos, por exemplo, aqui no nosso projeto de cadastro de ninja, se eu entrar aqui, a gente tinha o missões não, o Ninja, a gente tinha aqui o Ninja, cadê o Ninja Entity? Ninja Model. Do mesmo jeito que a gente tinha aqui, a gente vai ter também. As entidades são basicamente isso. Só que eu vou querer criar como um record. E como a nossa API é de cadastro de eventos, então eu vou querer criar, por exemplo, um event. Tô escrevendo muito errado isso. Event. Eu vou querer criar um event e ele vai ser um record. Ou você pode criar ele como uma classe. Tanto faz como você criar, belezinha? E aí eu preciso que você preencha ele com algumas informações que a gente vai precisar para criar o nosso evento. Eu vou colocar aqui algumas informações que a gente pode querer colocar. Uma dessas coisas é o nome do evento. Deixa eu colocar tudo num comentário só. O que eu vou querer colocar? Eu vou querer colocar o nome do evento, eu vou querer colocar a descrição do evento, eu vou querer colocar o início do evento, início, fim do evento. E o que é o evento? Sei lá, um evento tipo Rock in Rio, tanto faz, foda-se o que for. O identificador do evento, identificador do evento. Outra coisa que eu vou querer colocar vai ser uma descrição, já coloquei. Deixa eu ver mais o que eu posso colocar aqui. O local do evento, a capacidade do evento e também, deixa eu ver o tipo do evento. Se vai ser um evento de networking, nossa senhora, networking, vai ser um evento de música, vai ser, sei lá, por aí vai, Comic Con, sei lá, foda-se, palestra, vai ser essas coisas assim, vai ser esse tipo de evento. Então eu preciso que você crie um model ou uma entidade com essas características, o nome, a descrição, o início, o fim, o identificador e o local. Lembrando que a gente está tentando aplicar a arquitetura limpa. E por que eu preciso realmente que você faça esse exercício para a próxima aula? Porque eu vou te falar de novo, o que eu já falei nas últimas aulas, eu queria que você entendesse e eu vou te explicar aqui de novo. O que a gente quer na arquitetura limpa? Eu vou te falar o que a gente quer e você vai pensando enquanto você vai fazendo isso. A gente quer na arquitetura limpa é que o core da minha aplicação, tudo que esteja dentro do core da minha aplicação, não tenha conexão externa com absolutamente nada. O core da minha aplicação só pode ter Java puro. Não pode ter nada do Spring, não pode ter nada de banco de dados, não pode ter nada de nada com nada. Então, tira esse exercício para você, não dá play na próxima aula. Tenta fazer exatamente aqui, essa entidade. Cria a entidade evento com essas características aqui e você vai ver que provavelmente com a cabeça prego que você tem, com só o conhecimento das outras arquiteturas, você vai ver que você não vai conseguir aplicar corretamente a arquitetura limpa aqui. Pensa nisso, você não quer conectar nada do core com nada externo. Então, como é que você vai fazer isso com essa entidade aqui? Cria uma entidade, porém, saiba que você não vai poder trabalhar com nada externo. Eu te espero na próxima aula, eu juro que eu quero que você realmente tente fazer esse exercício, esse desafio aqui para você. Então,
A gente se vê numa próxima aula e tchau. Aprender a programar em 2025 não tá fácil não, hein, doidão? Se liga só, eu criei o Batismo de Java, o curso mais completo e mais diferente do mundo quando se fala de aprender a programar. Eu vou te ensinar a programar só usando bebida e exemplo de Naruto. E ninguém nunca vai te ensinar a programar desse jeito. Se você tinha dificuldade, essa é a tua chance de aprender a programar comigo. Tudo isso mais barato do que uma pizza. Caraca. E acredite, as vagas são limitadas e o link tá aqui embaixo na descrição. Agora pode ir lá pro corte. Eu espero que você tenha feito, ou pelo menos tentado fazer ali a entidade, o campo de entidade ali no core da nossa aplicação, justamente para você ver e quebrar a tua cara, cara. Todas as aulas que eu fizer, eu vou tentar propor algum desafio que eu espero realmente que você faça, ou tente fazer, para você não ficar indo de uma aula para outra igual um retardado copiando código. Belezinha? Mas por que eu quis que você fizesse? Por que eu acho importante você fazer? Bom, porque nesse momento que a gente tá, se a gente vier aqui pro nosso código, eu tinha apagado aqui o arquivo, nem sei porquê, mas se a gente vier aqui pro nosso código e criar um novo arquivo, que pode ser até uma classe, eu criar uma classe aqui, evento, não precisa apagar o seu não, deixa como ele tá. Eu criar uma classe evento, deixa essa porra pra lá, caralho. Vamos lá. Criei uma classe evento aqui, eu posso criar um record, tanto faz o que eu vou criar, não importa muito não. No momento que a gente tá, o que você faria? Bom, você muito provavelmente, eu te passei ali algumas características que eu queria, como nome, descrição, a data, o local, o identificador do evento, o organizador do evento e mais algumas coisas aí. Normalmente, com o que você sabe da nossa arquitetura por camadas, que somos a única arquitetura que eu te mostrei, você faria o seguinte. Eu vou fazer aqui bem rápido e não vou fazer completo não, mas você faria provavelmente isso aqui. String nome, outra coisa que você faria vai ser, eu não vou botar private agora não, deixa eu botar aqui record, para ficar mais fácil. Deixa eu botar record aqui, record, para ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu preciso alterar aqui, não preciso. Aqui virou um record. Aqui vai dar um erro porque não usa ponto e vírgula nos records e aqui a gente não tem um corpo, a gente apenas passa aqui. Então eu passaria aqui, por exemplo, o string nome, vamos lá, 100, vírgula, string nome. Outra coisa que eu passaria seria o string descrição e, sei lá, aqui um local date time para, sei lá, você não precisa ter colocado isso não, mas local date time para início. Sei lá, alguma coisa desse tipo assim nessa seara. O que tá errado? Aqui, local date time para início. Alguma coisa desse tipo assim. E fora as outras que eu tinha falado também para você fazer. Você não precisa pagar, não. O que você pode estar pensando é o seguinte. Pô, Fiascão, isso daqui é uma entidade. Então, isso daqui é aquele lancezinho que tu falou. O ORM vai mapear isso daqui. O Hibernate vai pegar um mapeamento do ORM, vai construir as tabelas, vai construir tudo. Pô, é isso. Eu entendi isso lá no último projeto e é isso que ele vai fazer. E você não está errado. O ORM vai sim mapear. O ORM vai sim mapear. A gente vai sim criar a tabela usando Hibernates. A gente vai fazer uma porrada de coisa, papai. Mas sabe o que a gente vai fazer também, papai? Uma coisa que você poderia estar falando, você poderia estar fazendo assim, eu vou meter aqui a entidade. Aqui no nosso caso do record não precisa de getters e setters, mas eu meteria aqui um all-args constructor e também um no-args constructor. Aqui não precisa porque o record ele já dá por si só o coisa, mas se fosse uma classe seria isso. Vou meter aqui a entidade, outra coisa que eu vou meter aqui também vai ser o table, pô. Eu vou criar uma tabela e o nome da tabela vai ser, name da tabela vai ser evento underline tb, sei lá, alguma porra dessa assim. E aqui também eu vou precisar de um ID, né, Fiascão? Então eu vou meter aqui logo um ID e pau no cu do mundo. Também vou precisar da annotation do ID e vou precisar aqui também do generate value e por aí vai. Se você fez isso, você está completamente correto, porém no contexto errado. E o que isso significa, Fiascão? Bom, você está completamente correto no contexto errado significa que o que você está fazendo está muito certo. Porém, ele está no contexto errado. Por quê? Porque quando a gente está aplicando a arquitetura limpa, o que a gente vai querer é isolar. Lembra que o core da aplicação eu chamei de blindado ou isolado também? O core da aplicação ele é isolado de coisas externas. Então, o core da minha aplicação não tem anotação de entity. Por quê? Porque eu não vou criar um banco de dados a partir daqui. Eu não quero ter conexão nenhuma com o banco de dados. Muito menos conexão para criar o nome da tabela. Você tá louco? Eu não quero isso. Pô, então já não precisa da anotação de ID. O que vai acontecer é o core da minha aplicação
não leva nenhuma anotação. Se você meteu alguma anotação aqui, por exemplo, do data, para pegar lá o toString, o getter, setter, o allargs constructor, ou tanto faz, que são anotações do próprio Lombok, você está errado. Você não pode colocar anotação nenhuma no core da sua aplicação. Pô, Fesca, mas e se eu colocar? Se você colocar, não vai dar problema nenhum. Só que você também não vai estar usando a arquitetura limpa. Beleza? Porque o princípio primordial da arquitetura limpa é o core da sua aplicação, ele é blindado de tudo que não tem a ver com seus casos de uso ou então com a sua entidade ou as suas entidades. Então, eu não tenho conexão nenhuma com o banco de dados, então não tenho annotation nenhuma de banco de dados. Eu não tenho conexão nenhuma com Lombok, eu não tenho conexão nenhuma com Entity, nada disso. Então, todos esses imports eu posso tirar e nenhuma annotation eu vou deixar aqui. Belezinha? Então, é isso que eu queria. Então, por que eu propus aquele exercício para você? Porque eu queria que você desmistificasse isso na tua cabeça. Do ponto, bom, o que eu estou fazendo está certo. E se você fez isso, por exemplo, botou essas annotations, significa que você aprendeu arquitetura por camadas e você está pronto para aprender arquitetura limpa agora. Só que se você não conseguiu nem fazer a entidade, então você tem que dar um passo para trás e volta lá na arquitetura por camadas, porque a arquitetura limpa você não vai entender. Mas se você botou aqui as annotations, você está certo, porém no contexto errado. Nesse contexto aqui, a gente vai blindar a nossa arquitetura e esse foi o exercício que eu propus para você. Belezinha? E aí agora você pode estar se perguntando, mas então, como eu vou criar a minha tabela se eu não vou poder mapear isso daqui com o ORM? Como eu vou criar minha tabela se eu não vou poder passar uma annotation de ID aqui? Bom, você vai mapear a sua tabela aqui no seu infrastructure. Porque lembra, o infrastructure, a gente pode sim conectar qualquer merda que a gente quiser. No core é só Java. No core você só vai escrever código Java. Se tem qualquer tipo de annotation no core da sua aplicação que não é proveniente do Java, tá errado. Vai funcionar? Vai funcionar, mas você não está aplicando o Clean Architecture como você deveria aplicar. Tendo isso entendido e tendo feito o exercício e tendo pelo menos entendido isso, agora você pode apagar todas as annotations que você provavelmente deve ter colocado e vamos fazer aqui a nossa entidade. Vamos lá. Eu vou precisar de uma data de início eu vou precisar de uma data de início e também uma data de fim. Deixa eu botar aqui. Então, vou botar aqui, em vez de início, eu vou botar data fim. Data fim, data início. Vamos lá. Eu tenho o ID, eu tenho o nome, eu tenho a descrição. Outra coisa que eu vou precisar colocar é também uma string para um identificador. Então, vou botar aqui string identificador. O que é o identificador? Cara, o identificador, sabe quando você compra um ingresso e tem lá o identificador HY2799, sei lá, essas porra assim? Eu vou querer ter um identificador único. Ah, mas já não é o meu ID? Você vai ter o ID para o banco de dados, mas o identificador pode ser o identificador, sei lá, você compra o ingresso do Rock in Rio, vai ter lá um identificador, entendeu? O barcode, no caso, o código de barras, ele é um identificador também. Então, quando a gente está trabalhando com ingresso ou qualquer coisa do tipo que tem acesso a alguma coisa para escaneável ou qualquer coisa desse tipo, a gente usa um identificador. Eu vou botar aqui os nomes em português, mas você pode ficar à vontade de colocar em inglês. Outras coisas que a gente vai precisar vão ser, vamos lá, data início, data fim, local, que vai ser uma string, local, aqui outra string também para organizador. Vamos lá. Cadê? Por que essa porra tá assim? Volta. Organizador. Beleza. Então, eu tenho aqui o ID, nome, descrição, identificador, data de início, data de fim, o local que vai rolar o evento, então, rua tal, ou bairro tal, cidade, tanto faz, e o organizador. Outra coisa que eu vou precisar também, e a última coisa, só para não ficar muito confuso, vai ser o tipo do evento, que nem eu tinha falado, tipo evento, que eu posso chamar só de tipo. E o que é o tipo do evento? Bom, o tipo do evento, ele vai dar um erro aqui porque não existe isso daqui. Posso criar um enum aqui, cadê? Na minha entidade não, fora da minha entidade aqui, ainda no meu core, ele vai fazer parte do meu core, eu posso criar um enum, então eu posso criar aqui um enums no plural, porque pode ter mais de um, obviamente, porque eu vou fazer mais coisas. E aqui eu vou criar um enum, vou criar um novo Java Class, enum, eu vou colocar, qual é o nome? Tipo evento. Tá certo isso? Tipo evento. Criei um enum. E o que vai ter aqui? Bom, o tipo do evento
vão ser alguns. Eu vou ter evento vai ser um workshop, eu vou ter também um palestra, eu vou ter também, deixa eu ver, musical, evento música. Deixa eu ver aqui, eu tinha feito uma listagenzinha do que eu poderia colocar, deixa eu ver aqui, o que eu tinha colocado? Isso, seminário. E também vai ser seminário. Então, esses são os tipos de eventos que eu coloquei no Enum. E para que eu estou colocando no Enum? Porque são coisas específicas. Então, quando a gente passar no corpo da minha requisição, eu vou passar aqui, eu posso até importar, eu vou passar aqui o tipo desse... Eita porra! Eu vou passar aqui o tipo desse evento. Entendeu? Que eu chamei aqui de tipo. Então, vamos recapitular. A gente tem o ID, o nome, descrição, identificador, data início, data fim, data local, perdão, outra string para organizador e passei aqui um enum que eu chamei de tipo, que vai ser o tipo desse evento. E aí eu só organizei aqui, beleza? Só melhorei a formatação e tá tudo prontinho aqui agora para a gente trabalhar. Vamos lá. Então, o core da minha aplicação, ele já está feito. Eu tenho aqui uma pastinha de enums também. E o core da minha aplicação não, perdão. A minha entidade já está feita aqui no core da minha aplicação. O enum também está feito. E agora vamos para os use cases. E o que são use cases, Fiascão? Use cases são, lembra de novo, a gente tem a diferença do transactional script, que é literalmente o que a gente vinha fazendo na arquitetura por camadas, que é criar ali dentro uma aplicação, um service, por exemplo, que vai conter várias coisas, entendeu? Pequenas funções que juntas fazem várias coisas, como, por exemplo, criar um ninja, pesquisar um ninja no banco de dados, inserir um ninja com idade maior de não sei o que, essas pequenas coisas todas juntas, ou a gente pode desacoplar responsabilidades e usar o que a gente chama de domain model, que é exatamente isso, onde a gente tira a responsabilidade da ação da responsabilidade da ação da minha camada de entidade. Então, o que a gente vai fazer é, por exemplo, a gente pode ter, e agora vai ficar visual para você entender o que é um use case. Eu posso ter um use case, por exemplo, de um novo evento. Não, um novo evento não, perdão. Um use case de criar evento. Um use case de criar evento. Só que, vamos lá, a gente vai chamar de criar evento e é comum que a gente também sempre use no final, beleza? Então, eu criei aqui o criar evento use case, criar evento use case. Só que a gente tem duas coisinhas aqui. A primeira não é criar evento use case, não, é criar evento case, porque ele pode ser use case, mas case fica melhor, fica mais curto. Criar evento case. Só que tem uma coisinha, ele não vai ser uma classe. Por quê? Porque é uma convenção, é uma boa prática, é proposto pelo Robert no livro dele, nessa arquitetura aqui. Toda vez que a gente vai criar um use case, a gente cria uma interface e depois uma classe para implementar essa interface. A gente trabalha com implementações dessa classe. Então é comum que, por exemplo, eu trabalhe aqui com implementações. A gente sempre vai querer trabalhar com implementações nos nossos use cases. Então eu vou criar aqui um use case e eu também vou criar uma classe para implementar esse use case, que eu posso chamar do mesmo nome. Deixa eu copiar aqui. E agora, aquela ali foi uma interface. Essa daqui vai ser uma classe. Eu vou voltar nisso para te falar. Essa vai ser uma classe, só que é comum que a gente use a siglazinha de IMPL, de Implementation. E ele vai ser uma classe que simplesmente vai implementar o criar evento case. Agora vamos lá, deixa eu te explicar. Os use cases, eles são usados assim. Então eu vou ter uma função, teoricamente, específica, única, pontual de criar o evento. Então quando eu botar lá, der um post, mandar uma requisição do tipo post, a gente vai acionar o criar evento, entendeu? Que vai ser uma interface que vai estar implementada em uma classe. E por que a gente precisa implementar? Porque quando a gente for fazer a conexão, eu não vou me adiantar porque vai ficar confuso, mas quando a gente for fazer a conexão aqui na infraestrutura, a gente vai conectar exatamente a interface, só que na hora da conexão, a gente vai procurar uma classe que está implementando aquela interface. Então, a gente vai bater de frente logo com essa classe aqui, criar evento, que é a IMPL. Então, é comum que a gente use interfaces.
E se você for ver aqui no Google, se você vier aqui no Google e jogar aqui, ó, vamos botar aqui no Google, Clean Architecture Best, vamos lá. Se a gente vier aqui nas boas práticas de arquitetura limpa, a gente vai ver que a gente vai trabalhar com muitas interfaces que vem da nossa camada de domínio, da nossa camada de core, da nossa camada de entidade, e a gente vai jogar essas interfaces lá para a nossa camada de infraestrutura. Então você vai ver que a gente vai trabalhar aqui, ó, ele fala até aqui, ó, Domain Repository Interface. Então quando a gente for trabalhar com um repositório, a gente vai trabalhar com uma interface do repositório também. Então é comum que a gente tenha mais trabalho agora, sim, é um trabalho de corno, sim, a gente criar uma classe para implementar essas interfaces. E se está confuso para você, eu realmente te indico a voltar no nosso módulo anterior e solidificar a arquitetura por camadas antes de ir para a arquitetura limpa. Por quê? Porque vai ficando cada vez mais complexo e você tem que ter uma base muito sólida. Do mesmo jeito que no nosso próximo módulo de arquitetura hexagonal, se você não entender arquitetura limpa, não adianta nem ficar olhando, porque você não vai entender porra nenhuma. Belezinha? Mas não se preocupa muito nisso agora, em relação a isso. Por quê? Porque a gente vai criar aqui uma interface. E essa interface ela vai ser criar evento. E, pô, você está falando que ele é basicamente como service. Então, teoricamente, se eu for buscar alguma coisa, eu posso criar aqui uma outra interface, uma outra Java Class de buscar evento case. É isso que você está falando, Fiascão? Vai ter isso? Vai ter. Vai ter o buscar evento case. Vai ter também o deletar evento case. Vai ter o filtrar por não sei o que o evento case. Entendeu? Vai ter um inserir evento especial case. Cada caso vai ter uma única função. Por isso se chama case. Ele é um caso de uso. No Transactional Script a gente fazia, no caso, um service geral que continha várias coisas que ele fazia. Então, se a gente for olhar aqui na nossa aplicação, vamos dar uma olhada aqui na nossa aplicação, deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui para ver a nossa aplicação, só um segundo. Se a gente vier aqui na nossa aplicação, o que a gente vai ver? Deixa eu abrir aqui meus repositories, eu vou vir aqui, cadastro de ninjas. Se a gente vier no cadastro de ninjas, sabe o que vai acontecer? No cadastro de ninjas, a gente tinha o service. E como é que funcionava o service? A gente vinha aqui em ninjas, missões, ninja service. O service, ele teoricamente, ele era um grande use case, porém, ele não era um use case para se dizer, porque ele tinha uma função para listar os ninjas, outra função para, esse aqui é listar por ID, outra para criar um ninja, outra para deletar um ninja, outra para atualizar um ninja, para filtrar um ninja e por aí vai. E já quando a gente está trabalhando na arquitetura limpa, a gente vai ter domínios específicos, então a gente vai ter casos de uso específico. Então a gente vai ter aqui o buscar evento case, o criar evento case. E do mesmo jeito que o criar evento case, o buscar evento case vai ter, por sua vez, que ter uma classe para implementar ele, porque ele é uma interface. Evento case IMPL. Ele vai ter que ter uma classe para implementar ele. Então, você tem que ver que a gente sempre na arquitetura limpa vai trabalhar com muito mais interfaces. É comum numa arquitetura limpa, bem aplicada, que a gente tenha infinitas interfaces e trabalhe com infinitas abstrações e camadas e camadas e camadas de abstração. E aí você pode estar se perguntando, pô, Fescão, mas é muito mais trabalho do que a arquitetura por camadas. Você está certo. Porém, a arquitetura limpa, ela te dá escalabilidade e a gente vai ver isso com mais calma, beleza? Por quê? Porque fazendo essas implementações, criando um caso de uso e criando uma classe para implementar esse caso de uso, o que vai acontecer é que no final do dia eu vou ter muitas abstrações. Então, não necessariamente é o que a gente quer, o nosso objetivo, o core da minha aplicação, mesmo que ele for implementado ali, alguma coisa assim, ele não necessariamente vai ter contato com o que vai estar acontecendo na infraestrutura. E é o que a gente quer quando a gente está trabalhando com Clean Architecture, entendeu? Então, a gente usa esses casos de uso, mas vamos fazer um por um. Então, eu vou chegar aqui, o primeiro que vai ser, sei lá, o criar evento case, que a gente vai criar o evento. E é do mesmo jeito que a gente fazia aqui no nosso service, lá na nossa arquitetura por camadas, que a gente tem aqui, ó, cadê? O criar ninja. A gente não tinha isso daqui, mas aqui, ó, ele já estava implementando o banco de dados. Ele está implementando o repository. Eu vou poder implementar o repository aqui no meu use case?
Não. Eu não posso implementar o repository no meu use case. Por quê? Porque o repository é o do JPA, é que está estendendo ao JPA. O JPA é uma coisa externa. Se é externo, vai aonde? Se é externo, vai na infraestrutura. Então, você está vendo que eu estou tentando me manter nos princípios de arquitetura limpa, que é o core da minha aplicação não vai ter conexão externa nenhuma. Ele não conhece o mundo externo. Então, o core da minha aplicação, a minha entidade e os meus use cases, eu estou nessa camadinha vermelha de use cases, eles não conhecem nada externo. Onde estaria o banco de dados aqui? O banco de dados estaria aqui, ó, na azul. Você está vendo que o meu use case não vai poder depender de nada que está vindo da azul aqui. Porém, a camada azul aqui, essa camada mais externa, que é a camada de mais externa, mais contato com o usuário, ela vai poder depender de alguma coisa que vem lá de dentro. Mas o inverso não é verdadeiro. Aqui de dentro eu não vou poder depender de nada de fora. Isso aí é a inversão de dependência. Então, o que a gente vai precisar ter é aqui um public, por exemplo, criar evento, que vai ser uma funçãozinha, que vai ser implementada. E esse criar evento... só que ele precisa de um tipo, né? Só que ele precisa de um tipo, né? Ele é tipo evento. Tinha esquecido de colocar o tipo. Ele vai ser um public, criar evento, que ele vai ser do tipo evento. E o que ele vai receber? Bom, ele vai receber um evento, que eu vou chamar de evento. Simplesmente isso. Só que aí vem uma outra boa prática que você também pode encontrar em diversos artigos pela internet, que são as boas práticas de naming. Então, se a gente for dar uma olhada nas boas práticas de implementação e de tudo mais, é comum... Aqui, ó, boa prática de implementação para dados. É comum nessas boas práticas, se você for ler, que a gente faça o quê? Que a gente faça o seguinte, que a gente não use aqui nomes muito zoados. Por quê? De novo, você vai entender isso mais lá para frente, mas é comum, aqui é uma boa prática, eu só siga como uma boa prática agora e lá na frente eu te prometo que você vai entender. É comum que a gente use coisas como, por exemplo, qual é o nome? A gente use coisas como, por exemplo, execute. Por quê? Porque quando a gente for fazer a chamada dessa interface, vai ficar algo parecido como criar evento case.execute. E é uma boa prática, por quê? Porque vai ficar implícito que ele está executando aqui o quê? O caso de uso que se chama criar evento. Se eu tivesse o caso de uso chamado realmente lá o criar, criar novo evento, olha só como é que vai ficar. Vai ficar create evento case, que vai ter uma função que se chama criar novo evento. Então, meio que tipo, mas o create evento case já é para criar um evento. E aí que vem o que eu quero que você saiba, que é, se você for comparar com a arquitetura por camadas, a gente nomeava as nossas funções e tudo mais de acordo com o transactional script, que realmente era uma grande maçaroca, então a gente tinha que ser muito específico. E aqui, como cada parte da nossa aplicação ela tem uma responsabilidade única, então é implícito que se eu colocar aqui execute, é implícito que se eu colocar aqui o execute, o create evento case vai estar executando o criar evento. Então eu não preciso ficar colocando aqui outro nome. E do mesmo jeito que qual é o nome do outro que eu tinha colocado? Era o buscar. Chegar aqui, ó, buscar evento case execute. Ele vai executar o buscar evento case. Por quê? Porque é implícito. Ele tem alguma outra função a não ser criar? Ele tem uma outra função a não ser buscar? Não. Então eu posso simplificar. E lembra, o mesmo cara que criou a arquitetura limpa foi o Robert Martin, que a gente chama de Uncle Bob. É o mesmo cara que criou também o Clean Code, aquele livro bem famoso que todo mundo indica para vocês lerem. E um dos princípios do Clean Code é realmente a responsabilidade única das tuas funções e também o naming exato das tuas funções. E já que ele criou a arquitetura limpa, ele misturou conceitos do Clean Code com arquitetura limpa, com Clean Architecture, e esses conceitos mergeados vão dar isso. Então é comum, é uma boa prática que a gente aplique apenas o public event execute, só isso, e recebendo como parâmetro evento. Simplesmente isso. E agora o que a gente vai precisar é implementar o nosso caso de uso exatamente aqui, porque a gente vai dar algum erro. Tá dando um erro, não sei porquê. Porque aqui é o buscar, né? Vai dar um erro aqui, cadê? Cadê o criar? Por que não tá dando erro? Tá dando erro. O criar, perdão, ele vai dar um erro.
Por que ele vai dar um erro? Por quê? Porque a gente precisa implementar o nosso caso de uso. Lembra? Toda vez que a gente cria um contrato, que no caso é uma interface, a gente pode implementar e assinar esse contrato, implementando esse contrato, implementando essa interface, porém, a gente tem que aceitar as regras. Quais são as regras? A gente tem que dar um escopo para esse contrato. Então, a função aqui, ela nasce sem escopo e a gente aceita o contrato e diz que vai aceitar e seguir aquele contrato e dar uma regra e dar um corpo para essa coisa. Então, para terminar essa aula, para ela não ficar muito densa, o que eu te indico faz o seguinte, pega essa aula e cria como exercício agora. Eu peço que você crie aqui, que você implemente realmente essa interface aqui no Criar Evento Case, para você entender que você vai precisar. Você está assinando o contrato. Por que eu estou assinando o contrato? Porque eu estou chegando, eu estou implementando o Criar Evento Case. Então, eu estou assinando o contrato. Para assinar o contrato, tem que seguir a regra, tem que dar um escopo para aquela função. E faz o mesmo aqui para o buscar evento case aqui, por favor. Faz uma função também para ele de buscar do mesmo jeito, seguindo ali a arquitetura limpa e usa também ali alguma coisa. E eu preciso que você faça isso, por quê? Porque você precisa entender realmente como é que funciona essas classes que implementam essas interfaces, que vai ser muito importante para a gente levar lá para a nossa infraestrutura. E terminando isso, só vai ficar faltando a gente fazer o gateway, que vai ser a conexão entre um mundo e outro, que a gente pode fazer mais para frente, mas para a próxima aula a gente vai focar um pouquinho na infraestrutura também, belezinha? Então o core da nossa aplicação, até o momento, ele está blindado de qualquer coisa. Eu tenho aqui o enum com tipo de evento, eu tenho aqui também a entidade evento. Aqui, caralho, eu escrevi enums. Vamos lá, deixa eu corrigir isso aqui. Eu tenho o enum com tipo de evento, por isso que tá enums, beleza. Eu tenho o enum com tipo de evento, eu tenho a entidade, eu tenho o meu use case, que por enquanto tá dando esse erro. E como exercício, eu vou querer que você implemente aqui o criar evento case e também crie uma função. Lembrando, se você não quiser fazer, o problema não é meu. A gente se vê numa próxima aula. Até a próxima e tchau. Aprender a programar em 2025 não tá fácil não, hein, doidão? Se liga só, eu criei o Batismo de Java, o curso mais completo e mais diferente do mundo quando se fala de aprender a programar. Eu vou te ensinar a programar só usando bebida e exemplo de Naruto. E ninguém nunca vai te ensinar a programar desse jeito. Se você tinha dificuldade, essa é a tua chance de aprender a programar comigo. Tudo isso mais barato do que uma pizza. Caraca. E acredite, as vagas são limitadas e o link tá aqui embaixo na descrição. Agora pode ir lá pro corte. Vamos lá, continuando exatamente de onde a gente parou. Eu espero que você tenha feito o exercício. Caso você não tenha feito o exercício, esteja aqui só para copiar e botar no teu portfólio, falar que você fez daquele jeitinho que eu já fiz quando eu era otário, igual você. Não se preocupe, fique sabendo que eu sou alérgico a picles e o meu hambúrguer vai ser sempre sem picles quando você estiver trabalhando no McDonald's. Tá ok? Caso você realmente queira aprender como funciona a arquitetura limpa, saiba que eu estou tentando te passar sempre desafios que você tem que fazer para você entender o próximo conceito que eu vou te explicar, belezinha? E lembra do último desafio que eu fiz? A gente criou aqui uma interface, não buscar, a gente não tinha feito nada, mas a gente criou aqui no Criar Evento, a gente criou uma interface aqui, na verdade uma interface está aqui, a gente criou essa interface e criou um evento, que a gente criou um método que a gente pode implementar numa classe para ser implementado, para criar mais uma abstração. Belezinha? Eu acho que isso daí ficou bastante entendível pra gente. O que eu deixei como exercício para você fazer é realmente corrigir esse errinho aqui da implementação. Então a gente assinou um contrato, o que a gente precisa é implementar esse método aqui. A gente vai lá e vai dar um override no método aqui, ou você poderia fazer na mão também, o que você quer fazer. Pouco importa. E agora ele vai parar de reclamar. E, se eu não me engano, a gente pode ver, não tem erro nenhum. E mais uma vez, pô, você falou que não pode usar a annotation dentro do core, Fiascão. Mas e essa annotation aqui? Bom, de novo, e aí vem o que eu falei para você fazer o exercício. Por quê? Porque qual era agora vem a parte de professor, a parte de aluno. O que eu queria quando propus o exercício? Eu queria que você chegasse a essa conclusão de que você precisaria, sim, implementar ali o evento, execute, passando um evento e retornando qualquer merda, retornando null, tanto faz o que você quisesse retornar. E você veria que você pode, sim, usar aqui o override. O que eu queria era que você fizesse o seguinte, que você não colocasse override por medo de colocar annotation ali.
E se você chegou nessa conclusão, bom, eu não vou colocar annotation porque o Fiascão falou que dentro do... Quando a gente está trabalhando com arquitetura limpa, dentro do core, nunca se usa annotation. Só se usa Java Core. Então, a annotation de override não vai funcionar. Bom, você está completamente correto se você se propôs a fazer o exercício e não colocou a annotation de override. Eu já falei para você sobre override não funcionar para porra nenhuma, só para naming mesmo, tá? Mas por que a annotation de override pode ser usada dentro do core? Por um simples motivo. A annotation de override, ela é do próprio Java. Ela não é do Spring, a annotation de override não é do Lombok. A annotation de override, ela é do Java. Então, se a gente vier aqui no Google, eu estou aqui dentro do Coisa, se a gente vier aqui no Google, deixa eu botar aqui google.com, e se a gente procurar aqui, ó, @override Java, se a gente entrar aqui, ó, a gente vai ver que a annotation do override, a minha internet está um pouco lenta aqui, mas a annotation do override, ela é nativa do próprio Java. E a gente tem a documentação dela que fala que ela é nativa. E se a gente for ver o método de importação dela, a gente vai ver que ela é do próprio Java, entendeu? Desde o Java 1.5, ela está aqui, ó, Java Lang. Então, ela é nativa do Java. Então, ela não entra no hall daquelas annotations de, por exemplo, entity, ou, por exemplo, response entity, response status, ou annotation de table, qualquer outra annotation tipo isso. Ela não entra nesse hall. Por quê? Porque essas annotations, elas são annotations de frameworks, ou são annotations que externas do próprio Java. Já a annotation do override, ela é do Java. Então, o que eu propus para você como exercício foi você se questionar. Bom, eu não vou colocar. Por quê? Porque se você se questionou nisso, tipo, caraca, será que eu coloco override ou não coloco? Você está no caminho certo, você está entendendo como funciona a arquitetura limpa. E, de novo, eu vou bater na mesma coisa. Dentro do core da minha aplicação, eu não uso nenhuma annotation que não venha do Java. E não é o caso do override, porque ela vem do Java, então ela pode ser usada. Belezinha? Então, a gente termina aqui o nosso exercício e a gente pode commitar isso daqui. Eu vou dar um git status, provavelmente só vai ter o core ali. Eu vou dar um git add e eu posso passar aqui um git commit -m e passar aqui o que eu vou querer. Eu já tinha anotado aqui o que eu ia colocar de mensagem. Cadê? Deixa eu botar aqui a mensagem. Vamos lá. Cadê? Fit type with specific events. Beleza. Vamos lá. Vou fazer um commit aqui. Eu vou dar um git push. Git push origin. Vamos lá. E a gente já fez o push da nossa aplicação. Posso dar um clear aqui para ficar mais bonitinho. E a gente pode partir para o próximo tópico. E de novo, cara, a gente já está na terceira aula, eu acho. Se propõe a fazer o exercício, porque cada exercício que eu estou te propondo aqui, ele vai te levar a uma reflexão que justamente conecta com a próxima aula. E, de novo, falando em conectar com a próxima aula, eu não posso usar annotations aqui. Então, o que a gente vai querer é usar as annotations aqui na nossa infraestrutura. Então, aqui na nossa infraestrutura, a gente também vai ter uma entidade. A gente também vai ter tudo isso. Então, o que a gente vai fazer? Bom, aqui na nossa camada de persistence, a gente vai criar um novo Java Class, que a gente vai chamar isso daqui, a gente vai criar um record também, que a gente vai chamar da mesma coisa, que é de, qual é o nome? Evento. Evento ou eventos? Não sei. Evento. A gente criou um evento. E ele vai ser exatamente essa mesma merda aqui, Fiascão? Vamos ver. Podemos copiar isso daqui. Vamos ver. Podemos copiar isso daqui. E esse evento aqui, vamos lá, deixa eu botar aqui, persistent evento, tá. Esse aqui é uma entidade, tá. Esse aqui é o persistence. Deixa eu colocar aqui. E esse aqui. Vamos lá. Esse daqui é a entidade que eu criei lá em cima, no core da minha aplicação. E esse daqui é o que eu criei na minha camada de infraestrutura. Bem aqui, ó. Tá aqui dentro da camada de persistence. Por que persistence, Fiascão? Por que você não cria aqui um package para entidades? Bom, eu poderia criar um package para entidades. Nada me coisa disso. Mas é comum que a gente use aqui o persistence. E é comum também que ele não seja, por exemplo, um record. Eu posso trabalhar ele como uma classe, se eu quiser. E eu posso também, aqui no persistence, esse evento, eu posso renomear ele para persistence entity, porque ele sim vai ser uma entidade no meu banco de dados. Deixa eu ver qual o erro que ele está dando aqui. Ele está dando um erro de record. Deixa eu ver aqui, ele está dando algum erro aqui, porque eu mudei ele de um record para uma coisa, mas eu vou apagar ele aqui, porque ele está me enchendo o saco.
Vamos lá, vou apagar ele aqui e vou fazer ele de novo. No persistence eu vou criar um class e eu vou chamar de event entity, porque ele vai ser uma entidade no meu banco de dados, belezinha? Vamos lá trabalhar com ele, cara. E o que vai ter no event entity? Exatamente a mesma coisa que tem aqui no meu record do evento. Só que esse record do evento ele não tem nenhuma annotation. Já esse daqui ele vai ter algumas annotations. Eu posso copiar isso daqui, na verdade, para ganhar algum tempo, posso colocar aqui, só que vai dar alguns erros. Por quê? Porque aqui na classe a gente usa ponto e vírgula, a gente também usa o private. Então vamos lá, o Felipe vai acelerar o vídeo aí enquanto eu faço aqui. Bom, o Felipe acelerou o vídeo aí, mas o que eu fiz foi simplesmente botar tudo como private e passar exatamente as mesmas coisas que a gente tinha na entidade, na nossa camada lá do core. Só que essa camada aqui está dentro da infraestrutura. E lembra a diferença da infraestrutura para o core? E aí eu quero que você bata isso na sua cabeça. Na infraestrutura, no core, perdão, que é o que a gente só estava fazendo, a gente não usa annotation nenhuma que não venha do Java. Já na infraestrutura, a gente pode usar outras annotations. Então, eu posso usar a annotation aqui, por exemplo, de entidade, para falar que isso daqui vai ser uma entidade no meu banco de dados. Posso usar a annotation também do table, para falar que isso daqui vai ser uma tabela no meu banco de dados. Então, você vê que, pô, peraí, isso aqui vai ser uma annotation, isso aqui vai ser uma tabela, perdão, isso aqui vai ser uma entidade. Então, eu posso anotar isso daqui com essas annotations do Spring. Isso aqui eu vou chamar a minha tabela de... Deixa eu apagar isso daqui. Eu vou chamar a minha tabela de eventos. Aqui faltou o name, né? Tabela name, eventos. E outra coisa que eu preciso colocar. Bom, eu vou precisar colocar também algumas outras annotations que eu posso colocar aqui, como por exemplo do Lombok em si. Então eu posso botar aqui um noArgsConstructor, um allArgsConstructor e outra annotation do data para pegar lá getter, setter, para pegar também os métodos override dos métodos toString, por aí vai. Belezinha? E aqui a gente vai precisar também de uma annotation de ID, do mesmo jeito que a gente já vem trabalhando, e um generate value, que eu vou passar um strategy, que eu vou passar qual vai ser a estratégia, generate type, eu posso botar identity. Vamos lá, para gerar sequencialmente ali. Então, simplesmente isso, a gente já tem ativando aqui a nossa tabela. E aí você pode estar pensando, pô, Fercão, mas peraí, você falou que na infraestrutura eu posso usar annotations. Então, eu estou dentro da infraestrutura e uma coisa que eu estou fazendo agora é usar annotations. Mas você também falou que tem aquele negocinho que o core não pode saber, que não necessariamente precisa saber que a infraestrutura existe, o que está conectado ou não. E eu vi que você está puxando aqui o enum que está vindo lá do core. E você está certíssimo se você chegou nessa conclusão. E se eu abrir aqui o nosso diagrama proposto pelo Robert, a gente tem esse princípiozinho em que a entidade e os use cases, essa camada de aplicação aqui, essa camada de core, ela não sabe que as outras camadas existem e o que elas trabalham. Então eu não sei nem o banco de dados que está conectado na minha aplicação, eu não sei qual outra API está conectada na minha aplicação, eu não sei absolutamente qual front-end, eu não sei absolutamente nada, se isso daí é web, se isso é mobile, isso não influencia nada para a minha entidade, para o meu caso de uso. Porém, se você for ver, eu já falei também que a gente tem esse princípiozinho que uma camada não necessariamente precisa saber que a outra existe. E a camada interna não pode, por obrigação, pegar coisas das camadas externas, mas o inverso é verdadeiro. Então, eu numa camada mais externa, como a gente está fazendo ali uma camada de entidade, que seria mais ou menos essa camada aqui, ó, a verdinha, eu posso pegar algo da camada mais interna. Mas a camada mais interna não pode pedir informações das camadas externas. Já eu posso pedir informações de fora, porque eu estou mais fora, para dentro. Belezinha? Então é por isso que eu estou pegando esse enum que está vindo lá do core da minha aplicação. E essa lista aqui de eventos. Entendeu? Eu não poderia fazer o contrário. Eu não poderia pegar esse enum, jogar aqui para baixo e pegar aqui. Vai funcionar? Vai funcionar. Porém, eu não estou aplicando ali o princípio correto da arquitetura limpa. Belezinha? Então, fica com isso em mente. A gente criou aqui o nosso Event Entity, que é do mesmo jeito lá da nossa arquitetura por camadas. A gente criou aqui uma entidade no nosso banco de dados, uma tabela,
um NoArgs Constructor, um AllArgs Constructor e por aí vai. Tudo isso foi criado. E o que a gente precisa fazer agora é simplesmente só e somente só fazer isso. Só que eu vou querer também criar uma versão para o meu banco de dados. Então eu criei aqui o db.migration. E o db.migration ele vai conter o quê? Do mesmo jeito que a gente já falou sobre migrations antes, eu não vou me estender de novo em tópicos que eu já bati. A gente já falou aqui sobre migration antes. A migration é o quê? Ele basicamente funciona como o Git. Porém, a gente vai versionar o nosso banco de dados. E a gente vai querer fazer a primeira versão do nosso banco de dados. Então, eu vou querer chegar aqui, criar um novo file, que eu vou chamar... Cadê o file? Eita. Ah, tá aqui. Que eu vou chamar de v1, underline, underline. Eu vou chamar aqui de criar, underline, tabela, underline, evento. Então, eu vou inicializar a tabela de evento pela minha migration, que vai ser o quê? Exatamente igual ao meu model. Pô, por que eu quero isso, Fiascão? Porque eu vou lá na frente, no futuro, se eu quiser colocar outra coisa aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, em vez do organizador, eu colocar aqui, por exemplo, patrocinador. Eu vou ter que criar uma outra versão, a versão 2, que vai conter uma nova coluna de patrocinador, porém, eu ainda consigo ter acesso à primeira versão e ver, pô, lá na minha primeira versão, eu só tinha até o organizador e tipo, o patrocinador entrou na segunda versão da minha tabela em diante. Então, eu tenho um controle de versão da minha tabela e é por isso que eu uso o Flyway, belezinha? Então, vamos lá. Eu vou só corrigir isso daqui para deixar isso daqui, vou colocar aqui e o que eu vou querer agora? Eu já criei aqui o esqueminha que vai o meu SQL, beleza? Que eu posso até colocar o mesmo nome, V1, V1 underline, criar, underline, tabela, underline, evento.sql. Então, eu vou criar aqui o meu SQL para fazer a minha primeira versão. Só que eu preciso passar aqui para o meu application.yaml, que está aqui, que eu habilitei o Flyway, mas eu preciso também passar o class path. Então, vamos lá. Class path. Então, passo aqui o class path e o class path. Então, e o class path é o quê? O class path é o caminho. Qual é o caminho? db, db/migration. Eu preciso passar o quê? O class path, que é o quê? O db/migration. Só que eu preciso passar isso no location. Então, eu boto location, class path, db, migration. Não tem espaço nenhum, não tinha colocado espaço, por isso estava vermelho. Então, vamos lá. Eu ativei o Flyway, então estou dando enable true para o Flyway. Botei no location, então vou passar o local que vai estar as minhas migrações, que vai ser no class path, que é exatamente o raiz do meu projeto, na pasta db, na subpasta migration, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Na pasta db, na subpasta migration. Belezinha? E agora o que a gente vai precisar fazer? Bom, a gente vai precisar fazer essa migração em SQL. E a gente vai precisar fazer essa migração em SQL. E eu vou deixar realmente esse exercício para você. Só para te dar um overview, eu preciso que você faça esse exercício justamente de que... Qual é o exercício que eu estou deixando para a gente terminar essa aula? De você criar uma tabela. Eu vou inicializar aqui para você o Create Table. Qual é o nome da tabela? Bom, o nome da tabela a gente já tinha definido, né? Que é o Eventos. Create Table Eventos. E aqui a gente vai passar... Opa, aqui não é chaves não, aqui é coisa, parênteses. E aqui a gente vai passar tudo que a gente vai precisar passar. E o que essa tabela vai ter? Bom, ela vai ter exatamente tudo que está aqui, com todo reorganizado. Por exemplo, um long, você não pode chegar aqui e passar um long aqui. Você não pode chegar aqui e passar um long ID. Você vai ter que trabalhar aqui com nome, outra coisa que você vai ter que trabalhar, e-mail, não sei se eu peço e-mails. ID, nome, ID, nome, não é e-mail não. Descrição, identificador. Então você vai ter que transferir tudo que está aqui na tua entidade, que vai ser mapeada pela ORM e tudo mais, mas você vai ter que fazer uma primeira versão. Então o ID aqui, você vai transformar ele em Big Serial, porque não tem nenhuma coisa de long. Então Big Serial, é assim isso. Big Serial, e ele também vai ser um Primary Key. O nome, ele vai ser um string, o nome, ele é um string, só que para o banco de dados, um string, o equivalente a um string é um varchar. A gente pode botar um varchar 255 caracteres. E uma outra coisa que eu posso querer é que o nome seja obrigatório. Eu quero que seja not null.
entendeu? Vamos lá, o identificador, ele também vai ter que ser not null também, vai ser um varchar. Então, cada um desses você vai fazendo aqui, o local date time. Então, como exercício eu quero que você faça isso. E por que eu quero que você faça isso? Porque você muito provavelmente vai esbarrar na hora que você for criar aqui essa tabela, você vai esbarrar num probleminha que você vai ficar na dúvida, e eu quero que você fique na dúvida e que você procure esse problema fora de ChatGPT, em documentação, belezinha? Então, o exercício que eu estou te propondo é esse. Cria a nossa primeira migration aqui, que eu já iniciei para você, o ID primary key, tá certo? O nome varchar 255 not null, porque o not null porque eu quero que o nome seja obrigatório colocar. Algumas coisas pode ficar de fora, mas o nome tem que ser obrigatório, o nome do evento. E as outras coisas você vai traduzindo para cá também. Cria tudo isso, mas você vai esbarrar num probleminha que você vai ficar na dúvida se você tiver uma cabecinha mais de macaco prego. E eu quero que você procure fora de ChatGPT e só inicialize a próxima aula depois que você resolver isso e procurar documentação. Do mesmo jeito que eu estou procurando aqui para você, quando eu procurei aqui sobre o override, eu procurei. Então, tenha esse hábito de procurar e não perguntar no ChatGPT. Belezinha? Então, por essa aula é isso. Tome esse exercício aqui como um exercício, um desafio realmente. Termine ele e a gente se vê numa próxima aula e tchau. Aprender a programar em 2025 não tá fácil não, hein, doidão? Se liga só, eu criei o Batismo de Java, o curso mais completo e mais diferente do mundo quando se fala de aprender a programar. Eu vou te ensinar a programar só usando bebida e exemplo de Naruto. E ninguém nunca vai te ensinar a programar desse jeito. Se você tinha dificuldade, essa é a tua chance de aprender a programar comigo. Tudo isso mais barato do que uma pizza. Caraca. E acredite, as vagas são limitadas e o link tá aqui embaixo na descrição. Agora pode ir lá pro corte. Cara, continuando exatamente de onde a gente parou, eu espero que você tenha feito, sim, o exercício proposto. Caso contrário, lembre-se sempre, meu hambúrguer é sem pickles e você vai passar sua vida trabalhando no McDonald's. Um trabalho muito honrado, mas você gastou uma puta grana para comprar o Java 10X, então se propõe a fazer o que eu tô falando para você fazer, que são esses exercícios que vão te levar a alguma dificuldade que você vai ter que enfrentar no dia a dia. E se você for ver, uma dificuldade que você pode ter tido é o seguinte. Aqui, a gente vai ter que transferir tudo que está aqui para SQL, para a gente fazer uma primeira versão da nossa tabela, uma migration. Então, eu já fiz o ID, o nome, e agora a descrição. A primeira coisa que você pode ter acontecido foi você chegar aqui e colocar 255. Só que a descrição, ela pode ter mais de 255 caracteres sem problema. Então é comum quando a gente quer colocar algum texto maior ali dentro do banco de dados, alguma coisa um pouco maior, como por exemplo como é que se chama aquele negócio? Uma descrição do filme, sabe? Uma sinopse, por exemplo. Se a gente quiser colocar uma sinopse, a gente usa aqui esse elementinho de text. Só que aqui é text com com letra maiúscula. E o identificador, ele pode sim ser um varchar, E o identificador, ele pode sim ser o varchar 255 not null, do mesmo jeito que está aqui. Só que o identificador, ele também, além de tudo, ele tem que ser unique. Por quê? Porque eu vou querer que o identificador ele seja único. Eu não quero que duas pessoas tenham, por exemplo, dois eventos cadastrados tenham o mesmo identificador. Então, por exemplo, o evento A vai ter o identificador H998 e o evento B vai ter o H990, por exemplo, 99Y, alguma coisa desse tipo. Então, eu quero criar esse identificador único. E eu quero também fazer uma filtragem de dados lá para depois ver quais identificadores, qual o ID tá lá, qual o evento tá lá pelo identificador, entendeu? Além do ID. E aí a gente também tem outra coisa. Qual é a outra coisa que a gente tem aqui? Deixa eu só botar aqui do lado, só pra gente ver. Cadê? Vamos lá. Qual outra coisa a gente tem aqui? Cara, a gente tem aqui também o nosso identificador já foi. A gente tem a data de início e a data de fim. E os dois têm a mesma coisa que é o local date time. Então eu posso pegar aqui, ó, data de início, que eu vou trabalhar, vírgula, data de fim. Data, fim. Só que é comum a gente trabalhar com algo que a gente chama, quando a palavra é dupla ou quando tem alguma coisa assim, a gente não trabalha com camel case, a gente trabalha com snake case. Então a gente botar assim, data início, data, underline, fim. E ambas vão ser um tipo que é o timestamp. Timestamp, not new. Cadê? Not new. Timestamp, not new. Eu posso copiar aqui também, que a data de início vai ser literalmente a mesma coisa. Timestamp, not new. Então, eu já criei aqui também. Segurei, então. Então, eu já criei aqui também. Então, eu botei o identificador,
data de início, data de fim. Depois, o local é a mesma coisa aqui do nome. Só vou copiar, em vez do nome, vai ser o local. Local aqui. Capacidade vai ser um integer. E, pô, Fiescam, por que aqui o local está escrito com roxo? Por quê? Porque a gente teve um problema e aqui é outro problema que eu espero que você tenha enfrentado. Quando você coloca local dentro do banco de dados, o banco de dados ele já tem algumas palavras-chave. Então, a palavra local já é uma palavra-chave. Então, a gente, teoricamente, não poderia usar essa palavra aqui. Eu acho que até poderia, mas poderia dar algum conflito. Então, a gente pode colocar local, deixa eu ver, local evento. E eu, só para ficar um pouquinho melhor, eu posso tocar aqui também de local para local evento. E depois eu troco lá no do meu core da aplicação também. Belezinha? Então, eu criei aqui local evento, e só para mim não esquecer, aqui na minha entidade, no evento, eu vou colocar local evento. Eu vou renomear os usos. Eu acredito que agora vai estar certinho. Beleza. Então, estou trabalhando aqui com local evento. Eu troquei, por quê? Porque a palavra local ela é exclusiva do banco de dados. Do mesmo jeito que no banco de dados você também não pode ter uma tabela chamada user. Entendeu? É uma palavra reservada. Então, você teoricamente tem que colocar users ou outra coisa. Você não tem certas palavras que você não pode colocar no banco de dados. O local é uma delas. E justamente eu quis expor você a esse problema para você procurar, justamente com o problema também do text e um outro probleminha aqui também que a gente vai enfrentar. Então, local evento está aqui. Outra coisa que a gente vai precisar vai ser capacidade, que vai ser um integer. Integer not null. Capacidade vai ser um integer not null e o organizador vai ser um string do mesmo jeito que a gente tinha aqui. Vamos lá. Organizador, do mesmo jeito do nome, vai ser organizador. O organizador vai estar aqui pra gente. E aqui tá dando algum erro. Aqui tá dando um erro porque eu botei integer. É integer. Beleza. E a última coisa que a gente precisa, que também era a última coisa que eu queria expor você nesse desafio, é o seguinte. O tipo. Você pode pensar o seguinte. Bom, como é que eu vou botar o tipo do evento? Eu já vi que o tipo do evento, evento vai ficar assim como camel case, como snake case, perdão. Eu já vi que o tipo do evento vai ficar assim, tipo. Mas isso daqui vai ser o quê? Vai ser um varchar, porque ele não é uma string, então não pode teoricamente ser um varchar 255. Ele teria que ser o quê? Bom, aí entra o probleminha que a gente tem, que é, quando você tem enums, como você leva os seus enums para o banco de dados? Bom, levar enums para o banco de dados, você tem algumas coisinhas. Por quê? Porque você vai querer que quando o seu usuário mande o JSON para você, ele vai mandar com a palavrinha escrita lá. Qual é o tipo que a gente já está aceitando aqui? Deixa eu ver. A gente está aceitando workshop, palestra, música ou seminário. Qualquer coisa diferente dessa palavra já não é um enum válido. Então, a gente tem duas maneiras de levar um enum para o banco de dados. Ou a gente pode levar assim, varchar 255, que a gente pode colocar not null, e aí a gente vai ter que fazer uma validação que a gente chama, de validação de tipo. Por quê? Validação de typo assim, não é tipo não, é typo, tipo assim. A gente vai ter que fazer uma validação que a gente pode fazer direto pelo código, ou a gente faz também direto pelo banco de dados, que a gente vai chegar aqui e criar uma outra query, por exemplo, de create typo, aí a gente pega aqui tipo, underline, como é que é? Tipo evento. Evento aqui não é typo não, aqui não é typo não, aqui é type. Create type, tipo evento, aí a gente bota aqui as enum, e aí a gente passaria aqui o que a gente vai querer colocar, que vai ser workshop. Isso daqui já é um pouquinho mais avançado em relação a query em banco de dados. E aí a gente passaria esse enum aqui em coisa 50 e por aí vai. Enfim, isso daí já é um pouquinho mais avançado, que a gente faria realmente uma validação de tipo dentro do banco de dados. E se você fosse procurar isso pela internet, você procuraria algo assim, ó. How to put, deixa eu jogar aqui no Google. How to put typo into DB. SQL, só para deixar assim, ó.
você cairia aqui, ó, em coisas assim, ó. Por exemplo, ou nessa Stack Overflow, nesse artigo aqui, how to insert, cadê? How to insert type note, how to insert enum into a DB. E aí você cairia isso daqui, ó, enum data type into MySQL databases. Você iria para isso daqui. Isso daqui é muito melhor, você vai aprender muito mais do que você aprenderia aqui, ó, create table, ele vai criar uma tabela, alter table, ele vai alterar a tabela, ele vai criar um enum, ele vai modificar, enfim. Isso aqui é um pouquinho mais avançado e você aprenderia isso. Se você se propôs a fazer o exercício, você caiu no artigo desse, você pode ter desistido por achar muito complexo. Porém, eu queria que você chegasse nesse artigo. Então a gente tem essas duas maneiras. A gente ou faz assim e depois faz uma validação aqui, direto no código, ou faz direto pelo banco de dados. Como eu não ensinei ainda pelo banco de dados, eu não estou a fim de ensinar agora, a gente vai fazer essa validação aqui direto pelo código. E aqui direto pelo código, a gente só precisaria de uma annotation. Já que a gente pode usar a annotation aqui, a gente poderia usar o enumerated, e aqui a gente passaria aqui, ó, string. Cadê? Enum type, string. Essa anotação aqui era o equivalente ao que a gente ia fazer ali. Só que aqui a gente está passando a responsabilidade realmente de tratar esses dados que vêm de um enum para o próprio Spring. Então o Spring está colocando. E por que eu não coloco essa annotation lá na minha entidade, no meu core? Porque eu não vou botar annotation de Spring nenhum. Lá é só Java. Java não é Spring. Spring não é Java. Belezinha? Então a gente pode aqui dar uma segunda olhada. E eu acredito fielmente que, vamos dar uma olhada aqui, a gente tem o ID Big Serial, Primary Key, nome varchar, descrição é um text. A descrição pode ficar, a gente pode não mandar, o identificador, data de início, data de fim, local do evento, capacidade, organizador e tipo. Então, tá tudo criado aqui para nossa versão. E quando a gente rodar o nosso código pela primeira vez, como a gente tem aqui conectado aqui a nossa tabelinha, vai ser criado, se não der nenhum problema, uma tabela no nosso banco de dados que já está conectado, exatamente isso. Vamos tentar dar um run. Opa, deu algum problema aqui, mas vamos lá. E ele está inicializando e inicializou. Bom, vamos ver o que ele deu aqui. Ele está botando aqui para gente que ele conectou ao nosso driver. Ele conectou usando a versão 16.3. O driver está indefinido aqui por algum motivo, mas eu não sei. E isso daqui... porque isso daqui são informações que vêm direto do meu Compose, do meu Docker Compose. E ele conectou aqui na porta 8080. Então a gente vê que a gente está conectado na porta 8080 e se a gente for ver o dbeaver, será que criou a nossa tabela do nosso banco de dados? Vamos lá, Events Clean, eu cliquei aqui, vamos entrar aqui em público e a gente tem a tabela de eventos criada e também o Flyway, o esquema do Flyway. Vamos entrar na tabela de eventos e a gente tem o ID, o nome, descrição, identificador, data de início, data de fim, local do evento, capacidade do evento, organizador e o tipo que é um varchar, belezinha? E se a gente quiser também ver isso aqui em forma de diagrama, a gente está vendo aqui agora em forma de diagrama tudo que a gente vai fazer. Então, a gente fez a conexão, a gente planejou muito bem o que a gente ia fazer e eu te propus a fazer esses exercícios e esses desafios. Eu posso até minimizar aqui por hora, mas eu te propus a fazer esses desafios aqui. Então, foi criado aqui e também foi criado do mesmo jeito aqui na nossa camada de persistência, a nossa entidade aqui do nosso banco de dados. Belezinha? Então, todo esse desafio foi justamente para te levar a pensar como é que você vai enfrentar esse tipo de problema. E caso você nem só tá dando play de uma aula e outra, quer terminar essa porra rápido, foda-se, eu não tô nem aí. Então, eu tô te propondo a sempre fazer essa mesma coisa, belezinha? E a gente pode dar continuidade ao nosso projeto. Eu só vou entrar aqui no terminal para a gente ver como é que tá o nosso coisa. Git status. Vamos lá, eu adicionei a migration aqui no infrastructure. Perfeito, então vamos lá. Eu vou dar aqui um git add para adicionar a migration. Então dá um git commit -m feat add criar underline tabela underline event.sql. Add, criar underline tabela, beleza. V1. Deixa eu botar aqui V1. Add migration. Perfeito. Tá criado aqui. Eu comitei. Outra coisa que eu preciso. No evento.java, na entidade, eu fiz aquela alteração. E qual foi a alteração? Bom, eu alterei o nome do coisa. Eu só botei aqui... Cadê? O que eu alterei aqui mesmo?
Ah, eu mudei aqui o local evento. Então, eu vou botar aqui, eu vou adicionar isso daqui. Git commit vai ser um fix, missing local on SQLDB drop local e vamos lá, adicionei aqui. Agora vamos lá o git status, o último git status que a gente tem é da infraestrutura e também do application.yaml, porque eu adicionei o migration também. Beleza, eu posso botar tudo junto, git add, git commit, -m, e aí a gente vai botar aqui agora uma mensagem de commit, porque o que a gente fez? A gente fez a nossa migration e a gente também fez o event to entity. Então vamos lá, a gente vai botar aqui um feat event to entity created and migration and build initial. Criei o event to entity e fiz uma migração inicial. Perfeito. Só isso. Só agora dar um git push origin main. Aqui deu algum problema, git push. Agora vai. Perfeito. Então, a gente terminou aqui a nossa migração, a gente terminou a nossa entidade e nosso código está pronto para ser escalado. E a gente está pronto também para trabalhar aqui com a parte realmente aqui de infraestrutura. E o que eu vou precisar que você faça? O que a gente vai precisar fazer para as próximas aulas? Vamos lá, eu fechei aqui a aplicação. O que a gente vai precisar fazer? Bom, do mesmo jeito que a gente tem uma entidade aqui, do mesmo jeito que lá na arquitetura por camadas a gente tem uma entidade e a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ter também um repositório, eu vou querer criar um repositório aqui. Então, eu vou criar um event deixa eu ver se está certo, event repository. E eu vou fazer o quê? Eu vou estender isso daqui a JPA repository. Eu vou estender isso aqui ao JPA repository e passar aqui exatamente o quê? O event to entity e também o tipo do ID, que é um long. Aqui ele está dando algum erro. Ah, está dando um erro porque eu botei classe, é uma interface. Vamos lá. O tipo do ID é um long, eu criei uma interface. E qual é a diferença desse repository aqui, Fiascão, para o repository que a gente tinha lá na arquitetura de camadas? Absolutamente não tem diferença nenhuma. O que você vê na arquitetura de camadas é o que você vê aqui também. Belezinha? Então, o que a gente faz aqui como repository, a gente faz também na nossa arquitetura por camadas, cara. Então, se você entendeu bem aquele conceito lá sobre o JPA, como é que funciona o JPA por dentro ali, sem abstração, você vai entender esse conceito aqui muito bem, tá ligado? E a gente pode fazer o seguinte, para a gente terminar nossa aula, a gente pode fazer vamos lá, a gente pode fazer nossa camada de de presentation, que eu posso botar aqui o presentation ou então posso chamar de controller. Ele vai ser uma classe, beleza. E o controller ele vai ter as mesmas anotações de classe que a gente tinha nos outros projetos, Fiascão, aquelas do Spring, de REST Controller, ele vai ter essa anotaçãozinha? Vai ter. Por quê? Porque está dentro da infraestrutura. Se está dentro da infraestrutura, deixa eu fechar o core aqui. Se está dentro da infraestrutura, ele pode ter a anotação que você quiser. Então, o controller está aqui. Eu posso botar isso aqui até com o evento controller para ficar um pouquinho mais bonito. Vou botar aqui, evento controller. Aqui só ficou errado, como sempre, porque eu não sei porque eu estou escrevendo evento errado sempre. Vamos lá, evento controller. Agora tá certo. Então, ele vai ter também as anotações, todas as anotações que você precisar. O REST controller, ele vai ter uma anotação também para mapear. Então, request mapping. E aí eu posso passar aqui o API/v1. Por exemplo, API/v1. API/v1. Isso, barra. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma operação pública aqui, que a gente vai chamar isso daqui de, sei lá, criar evento por hora. Só isso, vai retornar uma string, vai retornar evento criado. Perfeito. A gente está retornando evento criado, mas a gente precisa passar a notation de post mapping. E vamos coisar isso daqui como criar evento. Beleza. Então, a gente está aqui. Só que a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai precisar passar aqui o que para criar um evento? A gente vai precisar de um request mapping e um request body. É a mesma coisa que eu faço em outras coisas. Pô, Fecha, você está indo mais rápido aqui. Exatamente, porque a gente já fez 3 outros projetos que usavam o mesmo conceito. Então não tem por que eu ficar estendendo 30 aulas nesse projeto aqui para te explicar o que é um request body, o que é um post mapping. Se você não sabe isso ou está com dificuldade nisso, significa que você não está pronto para estar nesse módulo aqui. E se mesmo assim você quiser continuar, o meu hambúrguer é sem picles.
Vamos lá. O request by, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar de um evento. Event não. Ele vai precisar de um evento que eu posso chamar de evento. Só que, do mesmo jeito da nossa arquitetura por camadas, que a gente falou sobre DTOs, a gente vai querer criar DTOs aqui também. Belezinha? Então, é uma coisa que a gente vai querer criar. Então, eu vou chegar aqui na minha infraestrutura e esse vai ser o desafio que eu vou deixar para você. Você vai chegar na sua infraestrutura e vai criar uma package de DTOs, onde você vai criar o evento DTO. Beleza? Então, vai vir aqui Java Class, evento DTO, DTO, e você vai criar o evento DTO. E você vai criar o evento DTO aqui, só que esse evento DTO, ele é um record, ele vai ser um record. Só botar como record, só que ele vai ser um record, beleza? Então, a gente vai trabalhar aqui e você vai ter que trabalhar aqui criando esse DTO. E, de novo, o que é um DTO, Fiascão? O DTO, ele é basicamente, a gente tem a nossa camada de persistência, a gente tem o nosso entity. É a mesma coisa da arquitetura por camadas. Se você não está no momento que você está entendendo, é porque você não entendeu a arquitetura por camadas. Você só copiou o projeto. Saiba disso. A entidade, ela tem características de conexão com o banco de dados, com tabelas, com criação de tabelas, com enumerate, tem próprias annotations como ID e por aí vai. Porém, o DTO, ele só vai ser o que? Um Data Transfer Object. Uma cópia da nossa entidade aqui, do nosso evento entidade, porém sem nenhuma anotação. E eu quero que você crie esse DTO. E lembrando, toda vez que você cria um DTO, você tem que criar o quê? Um mapper. Por quê? Porque é obrigatório. Você tem que criar um DTO, você vai criar um mapper. Então, por essa aula, é isso. Eu vou criar um outro package aqui de mapper. Mapper. E você vai fazer o seguinte. Você vai criar o evento DTO e você também vai criar aqui o evento. Evento DTO Mapper. São duas coisas que você vai criar e que você precisa criar para as próximas aulas. Tá ok? Então, para as próximas aulas, eu preciso que você crie o DTO, que é uma cópia da nossa entidade, e depois o Mapper, para converter de um DTO para uma entidade, e depois de uma entidade para um DTO. Tudo isso precisa ser feito porque no nosso controller a gente vai passar aqui o evento DTO, e vai chamar isso daqui de DTO, ou sei lá, o evento DTO, tanto faz. Belezinha? E a gente precisa desse evento DTO feito, e depois desse evento DTO mapeado. Então, crie o mapper, crie exatamente o DTO também. São dois exercícios que eu vou deixar para você fazer e que você tem que fazer. Não importa se você demorar 3 dias para fazer o mapper e 3 dias para fazer o DTO e aí sim assistir a próxima aula. Isso só vai solidificar o conhecimento que eu estou colocando aqui em você, velho. Então, faz o seguinte, para um tempinho, abre o entity e copia esse entity e transforma ele em um DTO. E depois que você fizer o DTO, você vai chegar no mapper e vai criar um mapper de DTO para entidade e de entidade para DTO. E se você não lembra, volta lá nas nossas últimas aulas, sem usar ChatGPT, tenta procurar na internet. Porra, eu não sei fazer, cara, eu não lembro muito bem. How to build a mapper to DTO Spring. Procure em inglês, que em inglês você vai saber mais. Você pode ver aqui, ó, como criar. Ele tem aqui, cara, tem passo a passo sobre isso. Aprende a ler documentação. Aqui, você vai criar um DTO, depois você vai... Aqui a gente não tem camada de serviço, então você vai pular, você vai ter que adaptar para o seu contexto também. Mas você vai criar aqui o seu mapper e por aí vai. Então, aprende a ler documentação e aprende a procurar os teus coisas. Então, por essa aula é isso. 2 exercícios para você. Cria o DTO, cria o mapper. A gente se vê na próxima aula. Pode ser daqui a 10 minutos, caso você queira que se foda os exercícios. Ou pode ser daqui a um dia, caso você realmente passe um dia aqui fazendo isso daqui com mais dificuldade, daqui a 40 minutos. Tanto faz. A gente se vê na próxima aula e tchau!